Gente, TagawaCast no ar novamente, no 58º episódio. E hoje eu recebo uma referência no mercado imobiliário, ele é um super influenciador, ele está mudando a visão, né, do corretor de imóveis, que eu fico muito feliz quando acontece isso. Vou contar um pouquinho de quem é Augusto Braga aqui. Além das habilidades como corretor, olha só, ele é palestrante motivacional e mentor, compartilha sua expertise e inspira outros profissionais a alcançarem sucesso em suas carreiras. Através de palestras e mentorias, aborda temas como estratégia de vendas, desenvolvimento pessoal, que você sabe que eu gosto de falar muito sobre esse tema, e profissional, tendências, né, do mercado imobiliário, importância de estar sempre antenado e sempre com foco em resultados práticos e mensuráveis. Tem mais. O influenciador digital, Augusto, utiliza suas plataformas sociais para disseminar conteúdo relevante e de qualidade. Eu sou um seguidor e eu confirmo tudo isso que ele está dizendo aqui. Além disso, ele ajuda os seguidores a se manterem informados sobre as novidades do nosso setor. Dicas como investimento, melhores práticas para aplicação no setor e a paixão. A paixão pelo que ele faz e o compromisso com a excelência são evidentes em cada aspecto do seu trabalho. Olha alguns fatos interessantes que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Antes de ele se tornar corretor, ele foi personal training na Barra da Tijuca. E olha, começou no mercado imobiliário não há muito tempo, foi em 2013. E sabe por quê? Claro, eu falo que as pessoas que entram no mercado de corretagem, a primeira coisa é que ele precisa de dinheiro. E depois ele vai contar como a vida dele se transformou através do nosso mercado imobiliário. E tinha um bloqueio em falar sobre a sua profissão para os conhecidos. Tinha vergonha, né, Augusto? E a sua primeira venda foi para um amigo. Hoje, ele é um super influenciador, tem desenvolvido um trabalho com a Chevrolet, já fez um trabalho com a Santander. Então, assim, é uma referência importante e hoje o TagawaCast tem o prazer de recebê-lo. Augusto. Cara, prazer de estar com você. Até que enfim saiu o nosso papo. Verdade, né, cara? Olha, a gente está conversando há quase um ano, as agendas não estavam batendo e hoje deu certo e o TagawaCast tem o prazer de recebê-lo. Prazer te receber, prazer estar aqui presente com você. É sempre uma grande referência também no nosso mercado. Você é uma pessoa muito bacana. Nos conhecemos através dos eventos. Verdade, né? E aí fomos apresentados, enfim, criamos essa relação e é um prazer estar aqui para contar um pouco da minha história, falar muito sobre o que a gente ama, que é o mercado imobiliário e para trazer um pouco de informação, né? Legal, que eu acho que é importantíssimo. Você sabe, né, que o TagawaCast sempre traz informação relevante que você pode compartilhar, você pode inspirar alguém através dos conteúdos gravados aqui no TagawaCast. E eu falo, cada podcast que é gravado é uma história, é um livro que você pode ler e tenho certeza que se você aplicá-lo, pode transformar a sua vida. E o Augusto fala também sobre desenvolvimento pessoal, profissional, e o mais importante, ele vai contar um pouquinho como que ele conseguiu evoluir nesse movimento, né, como corretor de imóveis. E claro, hoje ele empreende, hoje a visão dele, obviamente, dentro do mercado, ela amplificou. Mas ele começou como corretor de imóveis e ele vai contar um pouquinho dessa história. Mas antes, queria que você contasse um pouquinho da Gávea, né, nascido no Rio de Janeiro, e personal training. E como é que foi esse movimento seu para você, de alguma maneira, chegar no nosso mercado imobiliário? Conta um pouquinho, Augusto. Costumo dizer que o mercado imobiliário, ele me achou e eu achei ele. Não no momento tão bom, mas o mercado imobiliário apareceu na minha vida de uma forma despretensiosa e graças a Deus que ele apareceu naquele momento onde eu estava precisando. E no começo eu até desdenhei um pouco do mercado, né? Mas como começou essa história? Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, nasci na Gávea, morei na Tijuca, depois eu fui para a Barra da Tijuca e foi onde eu comecei a pensar em várias possibilidades. Não venho de família rica, que isso fique bem claro. Comecei pensando, assim que saí do colégio, em trabalhar com esporte. Sempre gostei. Você sempre foi conectado a esportes? Sempre fui conectado a esporte, tudo que você pode imaginar. Então, quando eu, com 18, 19 anos, saí do colégio, eu falei, eu preciso trabalhar com algo que eu gosto. Só que naquela época, eu tinha poucas possibilidades. Era educação física, certo. Era uma comunicação social para me tornar jornalista esportivo, ou então a nutrição, tanto que eu parei na nutrição. Certo. Você chegou a se formar? Não, na nutrição fiz 2 períodos. 2 períodos, perfeito. Eu saí do colégio querendo fazer algo, mas eu ainda não tinha certeza, como acontece com muitos jovens hoje em dia. Entrei na faculdade de nutrição, fiquei 2 períodos, saí, eu falei, não é nada disso que eu estou pensando. Da nutrição, eu falei, chega, eu quero trabalhar com esporte, então eu quero trabalhar com jornalismo esportivo. Esportivo, perfeito. Então fiz comunicação social na época, fiz até o 6º período, minha mãe quase me matou. Imagino, né? Eu resolvi simplesmente parar. Eu deixei de fazer educação física no princípio, porque eu acreditava na época
que a educação física não dava o dinheiro que eu achava que eu tinha que ganhar. Perfeito. Eu deveria, desde o começo, ter feito educação física. Mas, depois de 8 períodos em 2 profissões diferentes, eu falei, eu vou acessar agora a educação física. Certo. Eu vou trabalhar com o que eu gosto. E aí foi para a educação física. Eu falei para você mais cedo que eu estagiei desde o primeiro período, dei aulas de natação para bebê, ginástica localizada, spinning, sala de musculação, passei por tudo que você possa imaginar. E fui muito grato, sou muito grato, na verdade, pela educação física, onde eu pude aprender muito sobre comportamento humano, sobre pessoas, sobre conexões, sobre a importância de estar com pessoas e prestar um serviço de qualidade. Afinal de contas, dentro de uma academia, estamos falando não de produtos, estamos falando de vidas, de saúde. Então, foi um baita de um aprendizado. Tenho muitos alunos nessa área de educação física, só que chegou um momento que eu já não estava mais me encontrando na profissão. Eu trabalhava cerca de 14, 15 horas por dia e não estava conseguindo visualizar um cenário que eu poderia ganhar algo, sempre com algo que eu queria, eu achava que era importante ganhar, que eu considerava relevante ganhar. Às vezes era até uma bobeira minha, uma crença. Sim. Eu quero ganhar X, mas na verdade nem sempre é o que a gente quer. Né? Então eu criava cenários na minha cabeça, em todos esses pontos da minha vida, que eu tinha que ganhar o valor X. Então isso me atrapalhou bastante. E a saída da educação física foi uma transição onde eu não queria, mas queria. Gerou uma frustração? Gerou um pouco de frustração, porque eu estava trabalhando muito e foi maravilhoso porque eu tive acesso a muitas pessoas bacanas. Eu trabalhava numa baita de uma academia na Barra da Tijuca. Sempre tive contato com pessoas de alto padrão, afinal de contas era uma academia na Orla. Então eu tinha contato todos os dias com pessoas de uma classe social bem elevada. Então foi muito bacana essa experiência. E eu falo que legal. A Barra é o Miami do Rio, né? A Barra e a Zona Sul do Rio, ali, Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca são lugares bem estratégicos, são lugares onde as pessoas procuram, é onde você tem os prédios mais caros, o metro quadrado mais elevado. Então eu estava muito bem posicionado ali. Mas você tinha noção do tamanho do mercado imobiliário? Você olhava para isso ou nada? Você estava totalmente voltado à educação física ali? Como é que era isso? Na verdade, na educação física você não tinha tempo para pensar em nada. Verdade, educação física o tempo inteiro. O mercado imobiliário nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, após a saída da educação física, um curto período de tempo fui trabalhar com futebol. Foi aí que eu também comecei a viver uma vida que não era minha, sabe? Uma vida era compra e venda de jogador, né? Eu fazia esse tipo de ligação, aí até ganhei um certo dinheiro e acabei perdendo esse dinheiro. E aí eu falei, cara, não quero voltar para a educação física, o que eu faço? Eu fiquei extremamente prejudicado financeiramente, para não falar duro. Para não falar sem dinheiro para absolutamente nada, né? E foi nesse momento que o mercado imobiliário acabou aparecendo. Quando eu já estava sem solução, quando eu olhei para trás e não tinha nenhum real no bolso, e eu falei, o que eu vou fazer? Pô, já fiz nutrição, já fiz comunicação social, já fiz educação física. Minha mãe já falou assim, nossa, é um caso perdido. Sim, né? O que vai ser da vida? O que vai ser da vida dele? Já batendo ali 28, 29 anos. O que esse cara vai ser da vida? Eu comecei a me questionar também. Aí um amigo meu que já trabalhava na construtora falou, Augusto, eu trabalho na construtora e tem uma oportunidade lá para você se tornar corretor, faz todo o processo, a construtora já te ajuda nisso, e você pode começar a trabalhar ali. Eu falei, poxa, cara, não sei, eu tenho uma certa resistência, porque na minha cabeça, Alexandre, trabalhar como corretor na época era algo ruim. Eu não tinha a visão que hoje eu tenho, obviamente. Então era como se eu tivesse caindo de nível. Era uma questão, era uma crença, volto a afirmar, mas quando eu olhava para o mercado imobiliário, quando eu percebia a imagem do corretor, aquela pessoa inconveniente, chata, com café na mão, com pasta, andando de um lado para o outro, com panfleto, eu falei, não é isso que eu quero. Então, eu fui um pouco resistente, mas na época eu não tinha solução. Não tinha escolha, ou você entra ali, ou você vai procurar um emprego fixo. Eu estava quase procurando um emprego, eu estava quase voltando para a loja. Eu trabalhei durante 4 anos em loja você me falou, né, que você é em loja de shopping, né? Então eu era vendedor de loja de shopping, comecei com o Extra Natal, depois eu passei o ano inteiro. Então já tinha essa facilidade com venda, mas o mercado imobiliário, apesar de ser venda, eu tinha essa resistência. Então quando eu entro no mercado imobiliário, eu entrei com uma certa distância, com um certo preconceito com a profissão. Eu me lembro que eu sentei na mesa com o gerente e eu entrei na melhor equipe da construtora. Então ainda tinha uma responsabilidade que eu também que já te colocaram na equipe campeã. Mas equipe campeã, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? Então era um gerente que já faturava muito, porque a equipe era boa.
Então, quando ele chegou, o Augusto Braga novato, não, você pode trabalhar os empreendimentos aqui, e aquela orientação Sim. que nós sabemos que acontece em uma imobiliária com muitas Uhum. pessoas. Então eu fui, de certa forma, até um pouco marrento, porque eu estava vindo de mercado, eu falei, cara, quem são esses Uhum. corretores? Espera aí, não sei o quê, como é que funciona? Só que isso me atrapalhou muito, Alexandre, porque o objetivo do mercado imobiliário é você fazer conexões. Quando você acessa o mercado, eu não tinha, apesar de ter experiência com vendas, eu não sabia transacionar o imóvel. Eu não sabia o que fazer para alcançar um cliente. Uhum. Como é que eu ia falar para alguém que eu vendo imóvel? Eu não sabia fazer o processo de venda. Tá, e não existia rede social. Claro, Não existia, mas ela não tinha uma escala. É assustador, né? É. Conversamos aqui há pouco, Uhum. 2013. Parece que estamos falando de 30 De anos 30 anos atrás. atrás, né, cara? Nós estamos falando de 11 anos atrás. Na minha opinião, essa transformação que nós vivemos foi a mais impactante da história. Não tenho Em dúvida, relação cara. à comunicação, em relação às redes sociais, da forma de se comunicar. Só que na época eu tinha uma resistência muito grande. Então eu não queria falar com ninguém da minha rede que eu era corretor. Porque as pessoas, na minha cabeça, tá? Uhum. Na cabeça das pessoas, ninguém está preocupado com isso. Sim. Mas na minha cabeça era uma trava, uma crença que me atrapalhava. Sim. Então, se eu falar para algum aluno meu, ainda que ele tivesse muito dinheiro, que eu estou trabalhando como corretor e não mais na educação física, eu tinha uma percepção, cara, esse cara vai achar que eu tô pobre, vai achar que eu tava muito. Mas eu não perdi a pose, tá, Alexandre? Diga-se de passagem, cheguei na imobiliária como se eu fosse o autoestima ainda tava ali, firme. Por dentro quebrado. Sim. Mas ali eu cheguei naquele momento de, pô, calma aí, né? Então, o que me atrapalhou nesse início de jornada foi não comunicar às pessoas que naquele momento eu tinha me tornado corretor. Qual era o primeiro passo de qualquer pessoa que inicia no mercado imobiliário em 2013? Hoje não, mas em 2013. Primeira coisa, você pode avisar para todo mundo, para os seus familiares, para os seus amigos próximos, para todo mundo que você agora é um profissional do mercado imobiliário. E para que você possa ter a possibilidade de realizar a primeira venda, você comunica. Porque senão você vai ter que fazer outras coisas até achar o Você vai ter que buscar o desconhecido. Exatamente. O primeiro passo é a primeira casca da cebola que eu falo. As nossas relações, Exato. né? Através das relações, assim, todo mundo quer comprar imóvel, né? Exato. Só que aí a vergonha falava mais alto. Mais alto. E o gerente chegou para mim e falou da seguinte forma: eu preciso. Você trabalhou na Bodytech, eu me lembro que ele falou desse jeito. Você trabalhou na Bodytech, né? Você pode avisar para todo mundo que você agora é corretor. Você tem que avisar. Eu falei, não vou avisar. Não. Eu até gaguejei. Eu falei, não vou avisar. Não existe a possibilidade. Ele ainda olhou para mim e disse: você vai ter que avisar. Você vai ter 3 meses para vender aqui. Senão eu vou te passar para outra equipe. Aí ele me deu um choque de realidade. Eu falei, tá bom, vou avisar sim. Não avisei nada. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Voltei para casa, normal. E aí, resumindo, pra gente encurtar esse caminho, durante um ano, 12 meses de mercado imobiliário, eu fiz 3 vendas. 3 vendas, vendas. E como saiu a primeira? Depois de 1 mês e meio no mercado, eu estava passando para o 2º mês. Eu falei, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu testar, falar para poucas pessoas, os meus amigos do bairro na época, que eu tinha me tornado um corretor de imóvel. Porque a construtora tinha empreendimentos em várias regiões da cidade. Inclusive no bairro que eu vim, que era a Tijuca. Então deixa eu comunicar para os meus amigos tijucanos, tem muitos que até vão rir disso, que eu trabalhava, a partir de agora era corretor, e qualquer coisa que eles precisassem com relação à compra de imóvel, tinha muito lançamento na época, eu estaria aqui. Então comecei a falar com um, falando com o outro, olha, de uma forma muito tímida. Aí teve um que falou, pô, Augusto, eu estava procurando um apartamento assim, aqui na Tijuca, mas eu não queria pagar muito caro, então para mim o lançamento acaba sendo interessante. Eu falei, opa, vamos lá, vamos conversar, vamos sentar. E a minha primeira venda saiu justamente para um amigo próximo, no valor de 350 mil reais. E essa venda acendeu um alerta, porque se eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu era corretor e a minha primeira venda sai para uma pessoa do meu círculo de amizades, a resposta estava ali. Então, depois dessa venda, coitado Alexandre, eu recebi 14 mil reais. Falei para você, 11 estavam comprometidos. Sobrou míseros 3 mil reais para poder fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, aquela venda foi muito impactante no que diz respeito cara, se eu não tenho outros caminhos, esse vai ser a melhor forma de eu conseguir atrair cliente. Mas o primeiro ano foi muito difícil. Tá, mas aí deu estalo em você, dizendo assim, pô, eu estou corretor porque eu vim de um momento difícil, entrou a corretagem para começar a trabalhar, você já estava num ciclo aí de que período já? Desde que você entrou até a primeira venda? A 6 primeira meses? Venda foram 3 meses. 3 meses. Então, 3 meses. Durante esses 3 meses, você questionando muito a profissão, concorda? Sim. E não colocando as suas relações para dentro desse movimento. Exato. Porque, e assim, é natural. Infelizmente, o corretor foi rotulado durante muito tempo. Por quê? Quem era corretor? Ex-funcionário, ex-bancário, aposentado,
o cara que quebrou uma empresa, e aí o jeito mais rápido e por ilusão, ele entrava no mercado imobiliário, através de corretagem. Por quê? Porque era o jeito mais fácil de ele conseguir pagar as contas. Só que eu sempre falo da diferença em estar corretor e ser corretor. O que é estar corretor? Você está ali, mas olhando só para fora. Você não está vivendo Exato. a realidade e o potencial que existe você como corretor de imóveis. Bom, a gente só fazer um comparativo com os Estados Unidos, claro que está anos-luz à nossa frente, mas como o corretor de imóveis ele vai para o outdoor, né? A imagem dele é a imagem representando sobre o que é a profissão de corretor de imóveis. Então, nesse momento você ainda estava corretor ou você já entendeu que você estava sendo um corretor, você estava na essência? Como é que foi esse movimento? É interessante a gente falar sobre isso, porque na época, se a gente for voltar no tempo, 2005, 2002, Certo. a percepção dos nossos pais era a seguinte: você estudava, do colégio você ia para a faculdade, né? E da faculdade você escolheria a sua profissão tradicional. Perfeito. Medicina, engenharia, direito, as tradicionais, né? Você tinha a área da saúde, administração, você tinha a área das exatas, Então, assim, na época, essa era a percepção. Quando você fugia do que era óbvio até então para os nossos pais, como vendedor, você era uma pessoa que, naquele momento, era uma pessoa, cara, será que não é melhor você fazer engenharia? Porque eram as profissões mais tradicionais na época. Então, o fato de sair do colégio com 18 anos de idade, sem ter essa noção, e partir para essas profissões, foi uma percepção que a gente tinha também dos nossos pais daquelas profissões tradicionais. Perfeito. Hoje, mudou muito. Não tenho dúvida, cara. Cara, hoje eu tenho alunos de 17 anos, 18 anos de idade. Você sabe que meus filhos, eu já falei para eles, com 13 anos eles estão aqui comigo na agência, a minha filha está com 10 e meu filho está com 5. Daqui 3 anos eu falei, filha, expediente 2 vezes na semana comigo. E quando você completar os 17 anos e terminar o colegial, 1 ano você não vai entrar para a faculdade direto, você vai para fora, mas você vai trabalhar. Você vai entender, claro, você pode estudar, mas você vai trabalhar. Durante esse 1 ano vai ser o tempo para você entender qual é o caminho que você vai seguir. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam tomando uma decisão pelo dinheiro. Exato. Entende? E aí o que acontece? Quando você toma uma decisão pelo dinheiro, o teu nível, a possibilidade da sua frustração ser grande é gigante. E um outro detalhe importante, assim, eu acho que as pessoas, por ter hoje esse acesso gigante de informação, apesar de ser raso, mas você recebe tanta informação, você não consegue tomar a decisão, você não tem maturidade suficiente para decidir qual que é o teu futuro. E lembra da multidisciplina que você falou, né? Olha, antes eram profissões tradicionais, as coisas mudaram. Então assim, você tem uma chance de ter... Primeiro que tem uma coisa chamada longevidade. Tua esposa é nutricionista, você sabe muito bem disso, né? Então nós ganhamos 20 anos de sobrevida, né, cara? Então, pensa, eu tenho 50 anos, você tem 42. Antigamente, você olhava pro teu tio de 42 ou de 50 anos, e falava, cara, o cara é um velho, né? Hoje não, hoje com a longevidade, com cuidado com a saúde, com a evolução da medicina, então tem muita coisa impactando na mudança, né, desse processo. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que os jovens de hoje, e é importante a gente conseguir tentar entender como é que ele vai começar a raciocinar. Por quê? Oportunidade você encontra em qualquer lugar, mas você precisa de hora de voo. Então, uma criança hoje com 17 anos, ela não tem condição de tomar uma decisão pelo que ela quer do futuro, entende? Então, eu pelo menos estou olhando com muito carinho para isso, para os meus filhos. Eu não vou encaixar. O Carlos Wizard, vocês conhecem? Sim, sim. Ele falou, ele esteve aqui, né, um tempo atrás, e ele falou o seguinte, um repórter, ele contando, né, um repórter entrevistou, ele falou assim, seus filhos quando fizerem 17, 18 anos vão para a faculdade? Não, eles vão empreender, entendeu? Então, eu não quero que, ele não quero que eles sejam formados para serem executivos, quero que eles sejam formados para serem empreendedores, porque o Brasil dá tanta oportunidade, quando você realmente quer se desenvolver, quer trabalhar, que ter 17 anos, vai trabalhar, vai empreender, vai entender como é que é o desafio de ter negócio, entendeu? Então não vai para a faculdade. Óbvio que a faculdade é importante, te traz diversos benefícios, mas eu acho que o pensamento, né, de você ampliar a mentalidade, ampliar o seu raio de entendimento, faz com que você consiga encontrar outros caminhos. Imagine só se você tivesse mergulhado como educador físico ou como... Você falou educador físico, você falou nutricionista ou então e jornalista, concorda?
olha as mudanças, mas com certeza teve algum momento, que eu quero descobrir, né, no teu storytelling, que te deu o estalo, Foi. entende? Né? E tudo isso que você falou é importante porque a mentalidade de 20 anos atrás, ela funcionava de um jeito totalmente diferente. Por isso que eu estava falando assim, o que me travou para escolher a educação física? Porque a educação física, na época, era aquela profissão que a pessoa não deu certo em nada, faz educação física. Você não decidiu nada ainda. Não é fácil entrar, né? Lembra, né? Vai ser fácil entrar. As faculdades públicas são fáceis. Então, eu comecei a pensar, falar, cara, se é tão fácil assim, eu não vou entrar. Porque senão não vou ter o futuro. Mas tinha uma paixão, né? Tinha, por esporte sempre. Né? E era uma coisa assim, ou você fazia a faculdade na época, ou você fazia o quê? Concurso público. Verdade. Era o que na época... Sim. E no Rio é muito forte, né? O processo era o caminho. Se você fizesse algo diferente disso, você estaria muito fora da curva. Então chegamos no mercado imobiliário, em dado momento, no mercado imobiliário, depois da minha segunda venda, durante um ano, os 12 primeiros meses eu fiz 3 vendas. Vendas espaçadas, vendas onde eu tive que fazer várias ações de marketing na qual eu não me identificava, panfletagem, ação de rua, pirata. Mas peraí, vai fazer panfletagem no Rio, filho? Não é moleza, São Paulo? Nossa. Vai fazer panfletagem no Rio com o Rio 40 graus. Na Baixada Fluminense. Enfim, era um cenário hostil. Então, durante esses 12 meses, eu tive 3 vendas de forma espaçada. Óbvio que ninguém se sustenta com 3 vendas. Mas, passado o primeiro ano, capotando no mercado imobiliário, fazendo coisas que eu detestava fazer, pegar uma lista fria para ligar para 100 pessoas, receber, sei lá, de uma lista, 99% eram pessoas que queriam te xingar na época, né? Mas na virada do primeiro e do segundo ano, eu parei para refletir na minha vida, porque a minha mãe chegou para mim e falou da seguinte forma, sentado na cama: você não acha melhor largar o mercado imobiliário e você arrumar algo fixo? Você não está vendendo. Isso é bom para quem vende. Ela falava assim, falou, isso é bom para quem vende. Você está vendendo, isso é ótimo. Mas quando você não vende, infelizmente, você não presta. Então é melhor você ter algo fixo que vai te gerar uma renda mensal, ainda que não seja aquela que você quer, a ideal, né, da sua cabeça. Mas, cara, desse jeito não dá. Porque eu já estava começando a acessar ela. Mãe, me presta aqui, me presta. Você estava com 28? Estava com 30 anos. 30 anos, perfeito. É porque mudou muito de 20 anos para cá, né? Mas engraçado, quando ela me falou isso, eu falei, eu não vou desistir do mercado imobiliário, eu vou te provar que o problema não está no mercado imobiliário. Enfim, a gente acabou parando de conversar ali, ela insistiu, que você vai fazer concurso público, que é o que nós falamos, que era o que todos na época falavam. E aí eu parei para pensar num momento assim de reflexão, falei, cara, eu já passei pela nutrição, eu larguei, eu já passei pela comunicação, larguei no 6º período, já passei pela educação física, já passei até por futebol. Então, entrando no mercado imobiliário, será que o problema está em todas essas profissões ou o problema está em mim? Que eu não consegui desempenhar nada do jeito que eu era para fazer. Eu simplesmente era aquela pessoa que inicia e não termina. É um método de procrastinação. Você tinha iniciação, mas você não tinha... Nunca. Então, parei para analisar, caramba, deixa eu voltar no tempo aqui, quantas faculdades eu passei, quantas histórias que poderiam ser escritas e não foram à frente porque eu não fiz o que era necessário. Você fez algum curso de autoconhecimento nesse momento? Não. Ou foi você que entrou nessa reflexão? Na verdade, você chega no momento da vida, né, Alexandre? Que você começa a conversar internamente, você conversa com Deus, você conversa com além. Sim. Mas eu já estava sem esperança. Eu já estava totalmente sem esperança, desacreditado, com autoestima baixa. Porque, cara, não existe nada pior do que você não ter uma condição, de você pedir emprestado. Sim, nossa, você fica já vivi dependente. Isso, cara. E eu não falo isso para gerar exemplo, não. Porque é ruim você passar por uma situação assim. E aí, naquele momento, depois daqueles 12 primeiros meses, eu entendi que eu precisava me dedicar, ainda que eu detestava fazer todas as ações que eu estava fazendo. Perfeito. Ou seja, ligar para pessoas, ligar para 100 pessoas, fazer ação de rua, fazer pirata. Para quem não sabe o que é pirata, é você, antes mesmo do lançamento, instalar uma barraca. É isso aí. Instalar uma barraca com a cadeirinha. No Rio de Janeiro. Uma cadeirinha, ficar sentado em frente a um empreendimento, tá? E quando alguém passa ali, você entrega o panfleto e fala, aqui vai ter um lançamento, enfim, se você quiser cadastrar o seu nome, assim que a gente tiver mais informações aí. Eu detestava fazer aquilo. Imagina. Eu me lembro que uma vez eu estava no Meyer, nós, um panfleto do empreendimento, a gente na saída do metrô. Então, cara, puta, eu sei que é isso. Cara, na saída do metrô,
todo panfleto que eu entregava, eu falei, Aham. cara, como eu detesto fazer isso. Eu ficava assim, ó, Tá. sabe? Entregando. Aham. Então, aquilo ali foi muito marcante, porque eu passei por várias situações que eu não queria, até porque eu saí da academia falando com o público X. Daqui a pouco eu tava entregando um panfleto lá na Zona Norte. Sim, Eu falei, cara. meu, do que eu tô fazendo? Uhum. Mas, nesse ano, eu falei, cara, eu vou me dedicar. Eu não sei como eu vou fazer. Tá. Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei como eu vou pro trabalho no dia seguinte. Conta de dinheiro passado. Mas eu preciso dar uma chance de conseguir fazer algo com 100% de presença. Que loucura. Cara, você falou a palavra mágica. 100% de presença. É isso. Porque para você vencer, você precisa de hora de voo. Só que de hora de voo, vivendo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero correr uma maratona. Então ela achando que treinando meia boca, ela vai conseguir cumprir a maratona. Não vai. Você entende, cara? Então você precisa. Eu falo das 10 mil horas, né? 10 mil horas de treinamento intenso que você esteja na totalidade. Isso te leva aonde levou você. Exato. Então, a partir desse momento, eu comecei a criar situações, eu comecei a ligar de um jeito diferente. É muito difícil, Alexandre, quando você está numa situação financeira complicada, criar motivação de ficar escutando não o tempo inteiro. Quando você está mal financeiramente, quando você está devendo, quando você precisa pedir dinheiro emprestado, você criar motivação para fazer um trabalho melhor é muito difícil, né? Então esse foi um ponto muito importante. Eu tive que tirar uma motivação. A motivação, por incrível que pareça, era minha mãe no meu ouvido. Era sua mãe no teu ouvido, Era minha cara. mãe no meu ouvido. E na época foi quando eu conheci a minha mulher, em 2013. Olha só, cara. E a saúde? Você ainda continua praticando exercícios? Isso aí Você não, sempre, você não sempre. parou, Eu mesmo, treino desde os mesmo 17 anos. estando. Eu só não estava na academia chique. Certo. Sim, Só não estava na academia chique, mas eu estava numa outra academia ali do bairro, treinando sempre. Mas a minha autoestima estava muito baixa. Eu me lembro que eu conheci Joyce em 2013. Em dado momento eu cheguei para ela, Joyce, faz o seguinte, assim, de verdade, eu tô no momento que eu preciso ser sincero. Eu não vou conseguir te oferecer absolutamente nada agora. Viagem, restaurante, saída, nada. E você tem uma vida hoje que eu não vejo necessidade de você passar perrengue junto comigo agora. Então, fica à vontade. Eu não vou ficar chateado, magoado, triste. Se você, de forma sincera, falar, eu não quero mais ficar com você. Eu não quero mais porque eu quero viver de um outro jeito, eu quero fazer as minhas coisas. Então, eu dei essa opção para ela. Cara, que loucura. Eu falei, eu não vou conseguir te oferecer nada. Eu me lembro que em um momento, ela não era do Rio, sempre foi de Vila Velha. A gente tinha uma questão de distância, a gente se conheceu já na rede social, através do Instagram. Então, o Instagram me deu bastante coisa, né? Mas você já tinha crescido de seguidores, tudo? Não, o Instagram, o Instagram começou em 2011, na verdade. É verdade. Então era uma rede social de foto, aquela coisa muito... Não tinha nem direct ainda, na verdade. Sim, verdade, cara. Então eu conheci ela aquele relacionamento que a gente criava ali. Mas nesse momento eu falei pra ela que eu não teria a mínima condição de oferecer nada pra ela. Acho que eu nunca fui tão sincero na minha vida com alguém como eu fui com o Joyce. Não, e pensa você, você abrir, né, colocar seu ego aqui de lado, né? Exato. Colocar, você foi... Porque era uma relação difícil, Alexandre, porque tirando todas as máscaras. Então, assim, se morasse no Rio já seria complicado. Sim. Imagina morando no Espírito Santo. Então, cara, mais complicado ainda. Eu me lembro que a gente chegou, eu fui pro Espírito Santo e teve uma cena que eu não me esqueço. Ela passou as compras ali, quando ela falou, vamos no mercado, eu falei, meu Deus do céu, vamos no mercado. Eu não tinha dinheiro pra ir no mercado. Então, cara. Aí eu tentei disfarçar, eu falei, cara, Joyce, não vai dar, pode ir lá que eu fico aqui. Eu fui lá no Espírito Santo. E aí as compras passando, o preço foi aumentando. Subindo, né, negócio? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Nesse dia ela pagou. E eu botando as coisas na sacola, aquilo ali foi passando um filme na minha cabeça. Cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E aí, tipo, ela pagou a conta. Gente, nada contra. Claro. É porque naquela época eu tava me sentindo mal, autoestima baixa. Sim. Se eu não conseguia pagar uma compra de mercado pra pessoa que tava comigo, cara, tinha alguma coisa errada. Verdade, né, cara? Então aquilo acendeu um alerta muito grande. Eu falei com ela, mas enfim, Joyce resolveu investir na baixa. Resolveu seguir comigo. Que legal, e hoje é uma mulher maravilhosa que tá há 11 anos junto comigo. Mas naquele momento eu precisava fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida antes. Me dedicar 100%. Esquecer a vergonha, que era algo, uma crença que eu tinha na minha cabeça, porque para as pessoas estão um pouco se lixando para isso. Não tenho dúvida. As pessoas estão um pouco se lixando. A verdade é essa. Então, eu tive que quebrar algumas crenças, mesmo numa situação extremamente difícil, complicada, para aos trancos e barrancos conseguir vender. Eu me lembro que logo no segundo ano, eu fiz uma primeira venda de uma ação de rua.
Foi um panfleto na saída de um restaurante na Barra da Tijuca. Eu tava ali. Eu odeio isso, que saco. Puta mas merda, nesse dia, né? Calor. Nesse dia, eu olhei para um cliente, ele saindo, eu falei, vou falar com ele. Aí eu fui abordar, eu detestava fazer isso, mas eu já tava com aquela mentalidade, deixa eu dar uma chance. Eu fui falar com ele, mas eu falei com uma empolgação, com uma firmeza. Ele falou, pô, pode me ligar na segunda-feira. Aí eu liguei e consegui fechar esse negócio. Então, a partir do segundo ano, eu fui começando a melhorar. Foram 6 vendas, o dobro de vendas do ano anterior, do primeiro ano. Mas também vendas espaçadas, vendas difíceis. Várias vendas caíram nesse momento. Eu pensei em desistir. Falei, cara, não tô dando certo, não tá adiantando. E a Joyce ali do firme e forte. E a Joyce ali do meu lado. Tanto que eu ia para lá de ônibus, pegava 6 horas, mas ela ali do meu lado, me apoiando o tempo inteiro. Não, segue. Eu me lembro que eu falei assim, eu vou provar para minha mãe que ela tá errada. Cara, vou provar que ela estava errada. Mas, enfim, eu fui começando, aí foi melhorando, eu comecei a entender mais sobre o comportamento do mercado imobiliário, o que eu precisava fazer. As ligações, elas começaram a mudar. Então, eu começava a falar de um jeito diferente. Na época, Alexandre, o grande problema é que não existia conteúdo abundante que tem hoje. Sim. Então, como eu aprendi na época? Cara, quebrando a cabeça. Verdade. Porque, infelizmente, em 2014, quando você sentava para conversar com colegas de profissão, eles não passavam informação. Imagina, eles porque eram várias equipes, existia uma concorrência muito grande entre as equipes, existia uma concorrência dentro da própria equipe. Então, quando você sentava para falar, cara, o que você está fazendo? Era 1 ou 2 que você sentava para conversar e eles falavam, Augusto, você está fazendo errado, faz desse jeito aqui, sabe? E teve uma conversa com uma dessas pessoas que o cara chegou para mim e falou, cara, deixa eu te explicar, eu sei que você tem uma puta de uma vergonha, dá para ver. Mas a minha vida foi transformada através do mercado imobiliário. Hoje eu tenho 3 apartamentos, tenho uma mulher, tenho um filho. Tudo que eu tenho veio do mercado imobiliário. Quando ele conversou isso comigo numa boa, sabe quando a pessoa tá falando assim... De coração. Eu senti verdade nele. Aquilo ali também foi um outro ponto de atenção. Eu falei, cara, se esse cara tem tudo através do mercado imobiliário, sendo corretor de imóvel, cara, eu tenho uma baita de uma oportunidade. Então aí você tinha a questão da tua mãe, né? Minha mãe foi um ponto de atenção, ou seja, ela me deixou sem opção. Sim. Então ali foi uma situação... Te pôs na parede, né? Mas pro parede, teu bem, né, cara? Que você tá morando dentro de casa, ou você contribui, ou você dá um jeito na sua vida. Depois veio a questão da Joyce, que eu tive que ser sincero com ela, explicando que ou ela poderia seguir a vida dela, ou ela ficaria comigo, mas seria nessa condição. Essa conversa com esse corretor, já no segundo ano, e aí no segundo ano eu consigo respirar, começar a entender melhor o mercado. Conseguiu levar a Joyce para jantar? Comecei a levar no Girafas. No Girafas? Era o que dava na época, tá? Era um restaurante ali, 25 reais, estava tudo maravilhoso. Mas ela estava lá, feliz da vida do meu lado. Mas eu comecei a entender mais o mercado imobiliário, conversava com mais pessoas, e aí eu fui tentando entender, mas sempre quebrando a cabeça. Sempre quebrando a cabeça, porque era difícil, a gente tinha que fazer a captação desse cliente. E eu nunca dei sorte no plantão, impressionante. Eu fiz 2 vendas de plantão. É mesmo? Olha nunca só, dei. cara. Era sempre colega da frente, colega de trás. Eu nunca vendi. Era incrível. Caraca, cara. Era incrível. Eu me lembro que eu ficava até chateado. Eu falei, não é possível, Pô, cara. só comigo, né, cara? Só comigo. Então, eu sempre tive que buscar os clientes. Certo. Eu fiz pelo menos umas 6 ou 8 vendas de chamada, de ligação, ligando para cliente frio. Então, fui aprendendo ali, quebrando a cabeça. Conversava com o gerente, mas eu não tinha essa informação abundante. Então, minha curva de aprendizado foi muito maior do que hoje os corretores têm. Então, essa quebra de objeções, de crenças, de negociação, de fechamento, muitas das vendas eu perdi porque eu deixava de falar algo importante, não passava segurança. Naquela época, no segundo ano, eu ainda trabalhava o mercado inteiro, Alexandre. Então, era muito complicado. Verdade, imagina. Quando eu falava para você, quando eu expliquei aqui mais cedo, que eu estava na Zona Norte, estava na Zona Sul, panfletando na porta de restaurante, eram localizações diferentes, com público. Sim, mundos totalmente diferentes, né, cara? Então, assim, 350, 650, 700, 800. Então, assim, as minhas primeiras vendas não passavam de 700 mil reais. Tem muita gente que acha, pô, você sempre vendeu casa, mansão. Sempre trabalhou com alta renda, né, cara? Muito pelo contrário. Eu comecei de 350, depois de 280, 500, 600. E eu fui construindo isso. Então, esse primeiro momento do mercado imobiliário foi extremamente desafiador. Por vários momentos eu pensei em desistir. Tive muito pouca orientação na época da construtora. Hoje eu posso falar que pouquíssimos colegas de profissão naquela época contribuíram com alguma informação, com alguma palavra, com alguma informação que poderia ser interessante. Era muito sedutor na época
o Alexandre, a construtora criar um lançamento de um produto no cinema e falar que ia dar carro, Sim. falar que ia dar premiação. Não sei quantos milhões de comissão, eram né? Quantas e quantas, lançamento, eram né? quantos lançamentos. Prêmios, né? Em 3 meses tinham 6 lançamentos. Então você, cara, peraí, eu vou pra cá. Não, vou pra cá. E o que me atrapalhou, além de ser uma pessoa que tinha uma crença de falar que era corretor de imóvel, foi o fato de não ter foco. Não ter foco foi algo que atrapalhou muito a minha curva de aprendizado, o meu sucesso, as minhas vendas no mercado imobiliário. Pois, em cada momento, eu estava em um lançamento diferente, numa região diferente. Ou seja, eu não passava segurança. Sim. Não passava profissionalismo. Não tinha profundidade, né? Não tinha profundidade, não tinha informação. Quando eu sentava na mesa para falar com o cliente, eu trabalhava muito com lançamento, eu não conseguia fazer o cliente entender que a parcela estava dentro do bolso dele. Ou seja, não tinha conhecimento suficiente diante de tantos empreendimentos para passar a segurança que o cliente precisa. Lançamento hoje é o cliente gostar do produto, ele entender a valorização, a região e se as parcelas cabem dentro do bolso dele. Sim. Se você consegue reunir essas habilidades, você vai vender. Você vai mostrar para o seu cliente que é um bom investimento. Só que na época, eu não tinha informação suficiente. Eu não passava segurança. E a venda é sobre confiança. Olha que dá interessante, né, que o Augusto trouxe aqui. Foco, primeira habilidade. Disciplina. Com certeza você começou a ser disciplinado nesse movimento. Mas de estar indo para um lugar ao outro, e muitas vezes assim, o corretor acaba indo no efeito manada, né? Ah, vai ter um lançamento ali, vai todo mundo para lá. Ah, só que, e está provado, né, por você e para as pessoas que entenderam, né, qual que é o caminho, assim, se você estiver extremamente focado em uma determinada região e você ter conhecimento profundo sobre ele, sobre história do terreno, localização, você entender como é que funciona, fluxo de dia, de tarde, de noite, quais são os principais acessos para entretenimento, lazer, compra, saúde, tudo. Cara, se você fizer todo esse mapeamento e for especialista, naturalmente você começa a ter venda recorrente. Eu canso de falar isso, porque muitas vezes as pessoas acabam... É igual um computador, cara. Se abrir 20 telas, você vai ficar lento. Então, assim, se você tem foco e você tem profundidade sobre determinado assunto ou determinado empreendimento, qual é a chance de você performar? É muito maior. É o que você percebeu nesse momento, né, cara? Exatamente. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade cognitiva determinada. Uma vez que você abre várias janelas no seu cérebro, a chance de você não conseguir concluir nenhuma é muito grande. Verdade. E eu estava nesse momento. Tá. Eu estava no momento onde eu fazia vendas muito espaçadas, só que eu não tinha foco. Então, por vários momentos, nessas 6 vendas do segundo ano, eu tinha que utilizar o gerente. Tá. Porque eu não era capaz, sozinho, de conseguir fechar uma venda. E eu não sei quem está assistindo esse podcast, não existe nada mais frustrante para um profissional de vendas dele ser limitado tecnicamente falando, dele depender de uma outra pessoa para conseguir concluir um negócio. Vira muleta, né, cara? Você vira um profissional extremamente desqualificado, você é incompleto. Você trabalha com venda, você não consegue fazer uma venda sozinho, tem alguma coisa errada. Você não consegue fechar o ciclo todo, né, cara? E o fato do segundo ano foi determinante porque começou a me incomodar. Tá. Aquela situação de não ter propriedade, domínio sobre o produto que eu estava comercializando na época, aquela situação me deixou angustiado. Porque, cara, toda vez eu estou num produto novo, será que eu não consigo? Será que o problema está em mim? Será que o problema está no produto? Sim. Será que é o gerente que não falou a coisa certa? Então eu começava a terceirizar a culpa para situações que eu não estava conseguindo perceber. Em dado momento, já no terceiro ano do mercado imobiliário, para que você possa entender como existe uma jornada, os dois primeiros anos foram de muito aprendizado. Foram de muito não. E muitas pessoas desistiram? Muitos corretores desistiram nesse ciclo? Muitos. Que isso é interessante para porque em 2013 o mercado estava aquecido, mas a gente tinha uma situação econômica do país de um certo tanto quanto difícil. Não, e você viveu Olimpíadas e depois a queda importante que aconteceu no Rio, né, cara? Exatamente. Então, até 2015... Não, Olimpíadas não, Copa, né? A Copa foi em 2014. 14, né? Olimpíadas foi 16 isso. Né? Então, assim, os 2 primeiros anos foram terríveis. Já no terceiro ano, eu cheguei pro gerente e falei da seguinte forma. Eu sempre gostei da Barra da Tijuca, era um lugar que eu sempre tinha preferência por trabalhar. Você se importa de eu trabalhar só os lançamentos da Barra da Tijuca, porque ficar indo pra Zona Norte, Zona Sul, subúrbio, eu não tô conseguindo. Até porque, na época, era um deslocamento extremamente perigoso, Alexandre. Não entendo, pelo amor de Deus. Minha esposa é do Rio, eu sei como é que é. Eu me lembro que eu pegava a minha bolsa, um laptop, e eu ia para metrô, para linha 2, para lugares de comunidade, lugares perigosos. E eu estava no risco. Eu estava ali para fazer no risco. Então, assim, eu cheguei para conversar com ele e falei da seguinte forma: não estou aguentando mais ficar de um lado para o outro, trabalhando com públicos assim, assado. Você deixa eu trabalhar?
só os lançamentos aqui da Barra da Tijuca, o gerente, naquela época, pode trabalhar o que você quiser, Augusto. Quer trabalhar aqui? Pode trabalhar. Quer trabalhar? Pode trabalhar. Falei, tá bom. E foi nesse momento, mais um estalo, foi nesse momento que eu tive mais uma percepção de que trabalhar poucos imóveis, poucos lançamentos, porém com profundidade, era a forma de gerar resultado. E a partir desse momento eu comecei a focar nos lançamentos da Barra da Tijuca. Na época eram 6, 7 plantas diferentes, alguns bairros planejados que surgiram na Barra da Tijuca, como Península, Cidade Jardim. Então eu comecei a focar nesses condomínios. E a resposta foi imediata. Eu comecei a estudar, eu comecei a frequentar mais os estandes. Eu pedi na época para o meu gerente, só me coloca nesses plantões. E aí o que acontecia? Eu comecei a atender mais, escutava mais as dores dos clientes, começava a ter mais respostas, começava a ter mais conteúdo e os atendimentos começaram a fluir de uma forma muito melhor. Entendeu? O que o Augusto fez? Primeiro, foco, direcionou, entendeu que ele precisava nichar, começou a entender as pessoas, concorda? Porque a partir do momento que você começa a atender as pessoas na mesma relação de interesse, traz para você o quê? Uma bagagem e uma leitura das pessoas. Então você já começou a entender quais eram as principais perguntas, quais as respostas que você precisava ter prontas para conseguir atender o anseio, as objeções. Então, você começou a criar teu mapa mental, cara. Então, como na época a gente tinha pouca informação, todo esse aprendizado foi através de atendimentos, de conversas, de negociação. Então, foi a partir do 3º ano que eu comecei a desenvolver um trabalho muito mais bem direcionado. Até porque já em 2015, as redes sociais, na época o Facebook, o Instagram, começavam a se desenvolver pensando na parte profissional. Em 2015 foi quando eu comecei a utilizar o Facebook de uma forma mais profissional para expor os imóveis, os lançamentos. O tráfego pago começou também em 2013, 2014 e em 2015, porque o Instagram ele demorou. Era o Facebook que as pessoas utilizavam mais. Tanto que a gente fez um trabalho muito forte no Facebook e o Instagram, ele era simplesmente para compartilhamento de foto, ele não tinha a penetração, né? Não tinha esse potencial comercial. Você ainda não utilizava o Instagram para compartilhar imóveis. As pessoas não consumiam isso na época, né? E nesse momento você já estava fazendo conteúdo na primeira pessoa? Tipo, a sua imagem? Não. Na época eram conteúdos estáticos que utilizavam, ou seja, a construtora disponibilizava aquele material padrão e você utilizava esse material padrão através de peças para compartilhar no Facebook, e aí fazia aqueles movimentos. Naquela época tinham grupos que se juntavam 2, 3 para fazer ações mais específicas. Mas era algo embrionário no que diz respeito a marketing digital nesse sentido. Só que eu sempre fui muito caprichoso com as minhas coisas, sempre me vesti muito bem, sempre me arrumei muito bem, sempre entendi que a excelência era necessária, sempre fui caprichoso com as fotos. Em 2011, quando eu fazia minhas fotos do Instagram, eu já editava. Eu tenho uma paixão por fotografia muito grande. Isso não tem a ver com condição financeira, tem? Não. Isso tem a ver com a pessoa ser cuidadosa com a autoimagem dela, a pessoa ser cuidadosa com o conteúdo que ela tinha, tanto que na época da educação física, as minhas séries que eu passava para o meu cliente, elas eram todas bem feitas, em papéis. Na época que eu tinha ainda, começava com um iPod, eu colocava tudo no iPod, passava. Então eu já tive sempre muito cuidado com o meu material. Senso de organização e cuidado com os materiais. Desde a época que eu dava aula. E a parte roupa eu sempre me vesti bem. Eu me lembro que desde a época de colégio eu sempre gostava de ter, apesar de não ter tido a oportunidade de ter tudo que eu queria na época, mas eu sempre gostava de andar arrumado. Eu trabalhei em loja há 4 anos também. Isso foi muito legal porque eu tinha acesso à roupa, então tá sempre muito bem vestido, até mesmo no momento que eu estava quebrado. E você não tinha acesso às marcas premium, mas você se vestia bem. Mas eu me vestia bem. Porque muitas vezes os corretores colocam na cabeça que é só quando eu tiver condições financeiras e muito dinheiro que eu vou conseguir me vestir bem. Não, na época não tinha. É isso. Na época não tinha. Então, assim, o fato de me vestir bem sempre foi um grande diferencial. Mesmo quando eu não estava na melhor situação. Então, o fato de você se vestir bem é você estar com a sua autoestima, que gera mais confiança, te gera mais satisfação pessoal, a percepção de valor que a pessoa tem sobre você, ela muda. Ninguém quer ser atendido por um profissional desarrumado, fedorento, sujo. Cara. Ninguém quer. Desculpa. Ninguém. Perfeito. Principalmente se você é um vendedor, se você trabalha com pessoas. Então, desde esse momento eu já consegui. E o mercado imobiliário foi avançando, a tecnologia foi chegando cada vez mais forte, as redes sociais, o Facebook, o Instagram começou a ser utilizado de uma forma mais comercial, os vídeos começaram a aparecer. Tanto que já em 2016 para 2017,
eu já conseguia, através das minhas ações de marketing, gerar os meus próprios leads. 16, 17. 16, 17, eu não dependia mais da construtora para gerar os meus próprios leads e todas as minhas vendas saíram através das minhas ações de marketing. Olha que interessante, gente. Muitas vezes os corretores ficam só esperando o movimento da incorporadora, concorda? Ou da consultora. Fica Alexandre, se eu dependesse, eu não ia vender, porque eu não pegava cliente qualificado. Entendi. Não sei se era comigo. Então, lembra que você falou, né? Que o da frente vendia, o de trás vendia, você não vendia, mas né? nem no online. Nem no online também Então, acontecia esse efeito? Posso fazer uma culpa? Por favor. Eu também não atendia direito. Entendi, cara. Então, mesmo que eu recebesse um cliente bom, ele sairia. Entendi. Então, eu não tinha nem a capacidade ainda. Tá. Eu dava mais valor para os clientes que eu trazia do que para o cliente que vinha da construtora. Então, provavelmente, perdi várias vendas de clientes bons que eu não atendia da forma certa. Então, não estou querendo terceirizar a culpa, não, tá? Era o Augusto que não era capaz o suficiente de converter um lead em uma venda. Entendi. É que você se desenvolveu na capacidade de captar o teu lead e você venceu a vergonha, venceu as barreiras. Você tinha vencido tudo já, né? Não, de 2015 para 2016, eu sempre falo que foi a grande virada, porque eu entendi o que era ser corretor. Legal. De 2013 a 2015, eu e como é que você, corretor. O que sente? Qual foi o... Falou, hoje eu sou corretor. É um nível assim, de 2013 a 2015 eu estava corretor. Certo. Porque eu entrei no mercado imobiliário por dinheiro, que fique bem claro. Certo. Eu não entrei porque eu gostava, não entrei porque era legal, porque eu tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro na época. Eu entrei por dinheiro. Eu estava duro, era uma porta de entrada baixa, ou seja, não precisaria fazer muita coisa para me tornar corretor. A possibilidade de um ganho alto no curto prazo. Perfeito. Quando você para para pensar, uma comissão na época era algo relativamente alto. Certo. Então foi a porta de entrada. Então não entrei porque eu queria, eu entrei porque eu vou entrar no mercado imobiliário, vou fazer um dinheiro, vou sair, vou procurar outra coisa. De 2015 para frente, eu entendi que eu precisava ser corretor. E ser corretor é diferente de estar corretor. Quando você se torna corretor, você entende que você precisa desenvolver competências, habilidades e técnicas necessárias para que você possa alcançar o cliente, para que você possa prestar um atendimento de qualidade e para que você possa ter a capacidade de converter um lead em uma venda. Quando você se torna corretor efetivamente, quando começa a correr no sangue, o cenário muda completamente, porque você se dedica, você se entrega, você deixa de ter vergonha para fazer o que é necessário. Se você precisa ligar para 100 clientes, você tem que ligar para 150, porque a conversão é essa. Legal. Então, a partir de 2015 para frente, o cenário mudou completamente. Quando eu entendi que o ser corretor foi o grande diferencial. Tá. E tem a ver porque assim, o que acontece? O corretor, pela necessidade, pela situação, precisa de dinheiro, ele olha só a curto prazo, ok? Eu acho que quando o corretor que está corretor se torna realmente o corretor de verdade, sou corretor, é quando ele consegue tratar, para mim, as 3 caixinhas: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por quê? A hora que ele consegue fazer essa estruturação, como você está dizendo aqui, e você era extremamente disciplinado, organizado, e isso faz uma vantagem gigante desse movimento. Por quê? O curto prazo eu chamo de sorte, concorda? Aquele cliente que você vai conseguir vender ele em 30 dias. O médio prazo é de 30 a 90 dias, que é um cara que está na jornada, ele está amadurecendo para poder concluir a venda. E tem um cara que está no topo do funil, que é o cara acima de 90 dias. Eu acho que, pelo que você está me colocando aqui, que a grande virada foi que você começou a administrar sua carteira. Você começou a organizar todo o seu fluxo. Então, assim, pô, eu preciso fazer 150 ligações por dia. Disciplina, organização, e começa a entrar uma metodologia, concorda? Porque aí você entendeu do funil, você entendeu quantos clientes você precisava ligar para você ter a conversão. Aí eu acho que, pelo que você está me contando, que, putz, agora eu entendi o jogo. Exatamente. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei pelo dinheiro. E de 2013 a 2015, eu era um corretor que só pensava na comissão. Na comissão. E quando você é um profissional que só pensa na comissão, você não tem futuro no mercado imobiliário. Se você hoje é um corretor de imóvel que só pensa em comissão e não pensa no processo como um todo, a tendência é que ou você fique pelo caminho, ou você vai prestar um atendimento que não é satisfatório, provavelmente você não terá clientes de indicação que fazem você ter a venda de forma recorrente. Certo. E você será um profissional extremamente pobre no que diz respeito a entender o que significa uma das melhores profissões do mundo. Tem pessoas que ainda não entenderam, tem profissionais e corretores que não entenderam que em alguns momentos você vai
vender um imóvel para um cliente que é o único bem da vida dele. Então, o cara comprou um imóvel único na bem da vida, dele. né, cara? Né? Então, quando você recebe um depoimento de um cliente sincero, que fala, olhando no seu olho, muito obrigado, porque você ajudou a construir uma etapa da minha vida junto com a minha família, você começa a entender que não é só pela comissão. Perfeito. E depois de um depoimento como esse, eu entendi que eu não era um corretor que trabalhava só por comissão. Então, eu afirmo isso, é uma convicção que eu tenho, porque eu fui assim. Eu não trabalho só pensando em comissão. Eu não acredito em corretores e profissionais do mercado imobiliário que só trabalham pensando em comissão, porque isso não é sustentável. Fantástica a mensagem que você trouxe. Quando você escuta, grava isso que eu estou falando, escuta um depoimento sincero de um cliente, você talvez vai mexer no único bem da vida dele. Tá certo que com o tempo você vai atender clientes que tem 5, 10, 15, 20 imóveis, mas eu tenho certeza que cada imóvel tem uma história para ele, tem um significado de um momento da vida. Então, quando você entende o ecossistema do mercado imobiliário que você faz parte, que você é um conselheiro de investimento imobiliário na vida desse cliente, quando você faz esse cliente triplicar o patrimônio dele através de uma orientação sua, você esquece que não é só por comissão, é sobre algo muito maior. E foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar de uma forma bem sincera, de uma pessoa que não acreditava no mercado imobiliário, que tinha vergonha de falar que era corretor, que trabalhou pensando só em comissão. Então, se você é esse tipo de profissional, eu queria que você, após essa mensagem, reavaliasse tudo que você pensa sobre o mercado imobiliário. Eu falei para vocês, gente, ó, uma aula aqui do Augusto Braga para você entender quando você realmente se torna um corretor. Percepção sua só olhando para a comissão é uma percepção rasa. A partir do momento que você sabe que através do seu trabalho você tem a possibilidade de realizar um sonho, de mudar a história de uma família e triplicar o patrimônio através de uma venda de um imóvel. Então, olha a importância do papel de ser corretor. O impacto que o corretor tem na vida de uma pessoa é muito grande. E nem todos os corretores têm a noção desse impacto. Quando você passa a ter, você faz com que a sua profissão seja muito mais valorizada e reconhecida. Quantos profissionais, quantos colegas de profissão que estão assistindo esse podcast nesse exato momento, ou em algum momento vão ouvir, já participaram de um momento tão único na vida de um cliente? Não só da casa própria, mas de rentabilidade, porque você tem clientes na sua carteira que são clientes investidores. E o que faz você ter uma consistência, uma carteira de clientes em potencial para você sempre vender? É fazer você, enquanto corretor, fazer com que esse cliente ganhe. Sim. Fazer com que esse cliente tenha rentabilidade. Fazer com que ele olhe para você e fale, pô, depois daquele investimento, triplicou. Cara, o que mais você tem de oportunidade para mim, né? Exatamente. Cara? Você vira um gestor de ativos imobiliários desse cliente. Ouviu isso, gente? Você vira um gestor de ativos imobiliários do cliente que você ofereceu para ele uma grande oportunidade. Então, olha a chance de cauda longa que você tem através de uma venda, que eu falo, uma venda feita de uma maneira correta, de uma maneira construída, de uma maneira de entendimento da persona, para que você oferecer aquilo que realmente atende os anseios dele. E claro, você conseguir fazer com que esse processo dessa venda se torne um grande investimento para ele, cara, e você sabe que isso é uma carência gigante, né? Sim. Vou usar eu como exemplo. Fui comprando imóveis, tudo. Você sabe que não tem um corretor que me acompanha até hoje, entende? Então eu comprei de diversos corretores, claro, do meu cliente, da EZTEC, a gente tem uma compra direta, mas também comprei outros imóveis e até hoje não tem um corretor que faz esse trabalho que você disse para mim. E como eu e como meus amigos que também compram imóveis, não tem. Mesma coisa, eu tenho um gestor de banco, né? Que me acompanha, a minha gestora me acompanha há 15 anos, né? E olha a força, né? Ela mudou de banco, ela me leva junto, né? Agora, que corretor fez esse papel comigo? Nenhum. Podia ter construído uma história comigo de cauda longa de investimento de imóvel, mas não aconteceu. Mas eu Alexandre, eu já fui um desses corretores que talvez tenha atendido a você, de não dar atenção, de simplesmente buscar outro cliente. Esse aqui acabou a venda e eu já fui esse tipo de não, profissional. Eu já fui tudo que um profissional tem de ruim, eu já fui. E não me orgulho disso, mas isso me fez crescer, porque foi da minha vontade querer crescer. Senão eu estaria nesse momento até agora. Verdade. Então, assim, com o tempo passando, eu consegui trazer os vídeos. Os vídeos sempre foram muito pensados, porque eu sou extremamente cuidadoso com o tipo de conteúdo que eu passo. Eu me lembro que na época, Alexandre, eu trabalhava com o portal imobiliário, certo, que era uma das ferramentas que eu tinha. Sim, as verticais, né? Exatamente, os principais portais.
como o tráfego ainda estava iniciando, os portais imobiliários sempre foram muito fortes, Sim. principalmente lá no Rio de Janeiro. Então, o que eu fazia? Como eu tinha um estoque grande da construtora, eu mesmo ia em cada um dos apartamentos, fazia as fotos, porque eu sempre gostei de fotografia, sempre. Caraca, Augusto. Eu ia para os imóveis, eu separava 3 dias na semana, cada dia eu ia para 4 imóveis. Vocês estão ouvindo isso, gente? Presta atenção, continua, desculpa. 4 imóveis, ia lá fazer a foto de cada um deles. Aí eu voltava para casa, editava todas essas fotos. Para quê? Para utilizar no portal imobiliário. Então, o cuidado que eu tinha com o portal imobiliário era, no mínimo, diferente do que 99% dos corretores tinham. E eu, como um possível cliente de imóvel, estou lá numa vertical, olhando qual é o anúncio que vai dar destaque. Exatamente. Quantas e quantas vezes eu recebia mensagens de clientes, mas esse imóvel, eu já vi esse imóvel, mas não dessa forma. Ou seja, era a forma que eu apresentava os imóveis, o cuidado que eu tinha na época com o portal imobiliário. Eu tinha sim os super destaques, os destaques, mas as minhas fotos eram sempre muito bem trabalhadas. Isso me gerou muito resultado. Eu vendi muito de portal imobiliário por conta disso. Porque a maioria das pessoas botava foto de privada, foto de uma janela sem noção. Escuro. Né? Eu sentava no computador, sempre mexi em Lightroom desde aquela época. Legal, então eu sentava para editar, fazia tudo. Então, se pegar minhas fotos de 2019, é praticamente igual de um fotógrafo. Cara, cuidado. Então, esse cuidado com a apresentação, esse posicionamento, essa expressão na época não era utilizada, hoje é muito. Então, esse posicionamento que eu fui criando era um posicionamento de uma imagem, né, de um alto padrão. Eu já começava a me desgarrar dos imóveis de valor mais baixo, começava a trabalhar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, fui começando. E em 2017... eu, graças a Deus, comecei a vender bem através da construtora e entendi que eu poderia ter um novo desafio, que era ter a minha própria imobiliária. Em 2017 eu saio da construtora e vou para a rua, vou para o mundo. Certo. Isso foi um momento difícil, porque quando você sai da construtora, você tem ali uma segurança da construtora. O escritório, um sobrenome, entre aspas. Um nome pesado. Só que quando você vai para o mundo, é você. E você já estava atuando na alta renda ou não? Já estava, você já tinha... Mas a minha alta renda, né, os valores de imóveis naquela época varia, assim, era de 700 até 3 milhões. Perfeito. Que era uma alta os renda, valores né? da construtora, né? E aí quando eu saí, foi um impacto. Porque quando você sai, eu fui criado dentro de construtora. Meu primeiro trabalho... Não, e você ficou muito tempo dentro de uma então construtora, eu saí, né? Sempre trabalhei em construtora. Quando você sai, naquele momento eu fiquei um pouco perdido. Será que eu vou pegar imóveis de terceiro? Será que eu vou continuar com a construtora? Então foi um momento de aprendizado. Certo. Eu me lembro que o primeiro atendimento e a primeira venda que eu fiz quando eu saí da construtora, eu perdi a venda porque eu comecei a viabilizar a documentação, coisas que eu não fazia com tanta frequência na época. Você não tinha tanta expertise para... E era um imóvel de terceiro, então eu perdi uma venda por falta de informação com relação ao processo de documentação. Certo. Aí eu comecei a pensar o quê? Preciso de um setor jurídico, certo. Preciso de um contador, porque a partir de agora eu vou ser uma empresa. Eu nunca quis, Alexandre, ter uma imobiliária com 10 corretores. Eu não sou o tipo de pessoa que tem essa necessidade. Nem nos dias atuais eu gosto disso. Sempre gostei de uma coisa mais boutique. Então, a grande virada da minha carreira foi em 2017, quando nesse primeiro momento eu fiquei um pouco confuso, mas depois eu utilizei a estratégia de nichar. Eu já estava mais capitalizado, saí de onde eu estava morando com a minha mãe, eu fui morar na Barra da Tijuca, num bairro planejado. Esse bairro planejado fica ao lado do Barra Shopping, se chama Península. Sim, eu conheço, fantástico. Então, 780 mil metros quadrados, você tem ali 65 condomínios, 65 prédios, 29 condomínios, agora são 30 condomínios. São 30 condomínios agora. Ainda me lembro. Uma população média ali de 32 mil pessoas, se eu não estou me enganado na última pesquisa, tanto que está muito ainda na minha cabeça isso, né? E eu trabalhei só ali. Eu aluguei um apartamento dentro desse condomínio, um apartamento de 2 quartos, 70 metros. Eu me lembro que foi uma grande alegria que eu cheguei para Joyce, achei um apartamento de 2 quartos aqui, 70 metros quadrados, é aqui que eu vou ficar. Porque eu pensei, se eu estou aqui e trabalho aqui, eu não vou ter nem deslocamento de trânsito. Imagina. E o outro ponto, quando você vende... E uma cidade, né, cara? Quando você vende um produto no bairro planejado, mas você não mora nele, o cliente percebe de um jeito. Sim. Quando você mora, o cliente percebe de um outro jeito. E você é cliente... E morador. E morador, né? E foi dali que eu trabalhei aproximadamente 3 anos. Foram mais de 65 apartamentos comercializados. Caraca, entre imóveis sozinhos e com parceiros de negócio. Sim. E ali foi a grande virada. Porque eu era especialista na região. Teu mestrado, né? Ele foi teu mestrado, cara. Dificilmente eu perdi uma venda. Porque a verdade é a seguinte. Um cliente hoje é atendido por, em média, de
de 5 a 7 corretores. Certo. Só que qual era o grande diferencial? Eu comecei a viver tão intensamente aquele bairro que eu morava. Eu conversava com o vizinho, eu jogava futebol. Você tinha um lifestyle todo, né, cara? Todo. Eu vivia ali o dia inteiro. Então, tinha vizinhos, pedia indicação. Eu ia na portaria, eu tinha acesso às unidades da construtora, eu chegava, falava com o porteiro, se criava relacionamento. Você já tinha teu ecossistema todo. Eu fui começando a montar um exército ali. Perfeito. Então, você deve ter feito o movimento de rede, ó, te paga uma comissão, se você me indicar alguém. Eu na época, eu falava com os porteiros. Não é? Criou toda a rede. Então, me tornei especialista. Tá. Os clientes sentiam confiança, porque eu conhecia da região do Sol, a varanda, o vizinho, tipo de planta, qual era o condomínio que tinha mais rentabilidade, os próximos lançamentos, se aqui ia surgir um outro prédio. Eu tinha todas as informações. E quando eu não tinha, eu buscava. Não, e você tinha muito de porta-voz. Chegou na portaria, ô João, tudo bem, João? Olha, vou mostrar pra eles aqui. Passava lá, porque ela tem restaurante, tem um monte de coisa. Restaurante, o tempo inteiro. Kátia, tudo bem? Bom cafezinho aqui. Né? Era tão legal que os meus próprios parceiros, os colegas de profissão, me passavam os clientes para eu atender, porque já sabiam que a venda certa. Era melhor fazer um 50 do que perder a venda. E aí meu ticket começou a subir, porque ali tem imóveis de 700 até 4 milhões. E aí, nessa época, Alexandre, os vídeos já começavam a ter mais impacto. Você já foi para a primeira pessoa? Já comecei a primeira pessoa. Meu primeiro vídeo no YouTube foi quando eu peguei o estabilizador nesses apartamentos, alguns vazios, outros mobiliados. Mas eu passava pelo apartamento. Olha, eu era louco nessa época. Passava pelo apartamento, gravava o vídeo ali, dava 3, 4 minutos, chegava em casa, editava, botava uma música de fundo e soltava. O objetivo era fazer com que, além da fotografia, eu tivesse mais um recurso para o cliente ter facilidade de visitar o imóvel. Aí, nesse meio tempo, entrou pandemia. Aí, obviamente, por já estar trabalhando com vídeo, isso foi uma baita vantagem, porque aí eu comecei a produzir vídeo pro canal do YouTube. É que você já foi para uma escala diferente. Exatamente, eu sempre fui muito E você já tinha bastante influenciador nesse período? bastante seguidor nesse período? Não, nessa época eu tinha 13 mil seguidores. 13 mil, tá, perfeito. Sei lá, 13, 15 mil. Tanto tem gente que me segue até dessa época. Legal, cara. E aí eu comecei a fazer o vídeo do YouTube. Chegou o momento ali de 2019 para 2020, eu falei, cara, eu preciso apresentar. Porque até então era uma coisa só guiada. Eu senti que eu precisava apresentar, mas eu tinha muita dificuldade em gravar vídeos. Sempre fui muito tímido, retraído. Vocês estão ouvindo isso, gente? Augusto Braga dizendo que foi muito tímido, retraído e que foi um desafio para ele gravar na primeira pessoa. Fala. E naquela época, eu sempre tive muita dificuldade em gravar vídeos pela minha personalidade. O fato de não falar bem, o fato de falar baixo, o fato de ser introspectivo, de não conseguir falar com as mãos, ter uma boa linguagem corporal, isso me atrapalhou bastante. Só que naquela época, eu tive que forçar isso acontecer para que eu pudesse ter mais resultado. A minha cabeça naquela época, Alexandre, era foco, resultado, venda, cliente. O que eu vou fazer para vender mais? É aparecer em vídeos? Eu vou fazer isso. Mas não foi fácil. Porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Estou tratando isso para que eu possa ser menos. Muito bom. Estou tratando, tá? Não é fácil. Mas na época, todos os vídeos que eu gravava, no meu entendimento, ficavam muito ruins. Certo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º e o 20º, no meu entendimento, eram muito ruins. Mas eu comecei a fazer. Mas levou a régua para cima, né? Subiu o nível, né? Em vários momentos eu pegava meu celular dentro do carro, começava a gravar. Demorava 10 horas para gravar um conteúdo de 1 minuto. Levava, 1 hora para sair um conteúdo de 15 segundos, porque os stories estavam começando a surgir. Cara. Eu tinha vontade de jogar o celular pela janela, mas eu continuei insistindo. Aí eu comecei a apresentar as casas, foi meu canal do YouTube que começou a crescer. Mas aí, você estava no Península ainda? Estava na Península. Estava continuando no Península ainda, tá. Aí, em dado momento, quando eu comecei a criar meu canal, até então era um canal onde eu só gravava as casas. Só gravava os apartamentos de uma forma muito ali simples. E eu sempre flertava com as casas de alto padrão. Você já estava flertando. Antes de você falar das casas, só para você entender, Península foi um dos maiores cases do Rio de Janeiro. Exato. Concorda? Deixa eu trazer só conta um pouquinho, só para o pessoal entender um pouco. Eu vou trazer uma comparação, obviamente que em proporções pequenas, mas só do entendimento do que significa. A Península fica num local no Rio de Janeiro que até então era considerado um mangue. Sabe, quando ninguém conseguia visualizar, porque é cercado por lagoa, ninguém conseguia visualizar que uma ilha daquelas pudesse ser incorporada. Hoje são quase 30 condomínios. 30 condomínios, gente. Então, os primeiros lançamentos em 2004, as pessoas queriam entrar de galocha, tinha muito mosquito. Só que lá atrás, o visionário, o Carvalho Roskin, já conseguiu identificar essa possibilidade.
Então, Imagina quem comprou no começo, exatamente. quanto vale esse apartamento. Primeiro Quanto não era de lançamento foi em dinheiro, cara? 2004, Nossa as Senhora. pessoas que investiram, é como se fosse assim. Pátio Cidade Jardim, É, 2006, Cidade cara. Jardim, o Não próprio é? Fazenda Boa Vista, É, que até né? então É, ninguém é. acreditava, mas É. depois da pandemia explodiu. É. Então, proporcionalmente falando, é mais ou menos isso. Já nesse cenário da Península, onde eu estava vendendo muito bem, na verdade, era assim, de segunda a segunda. Porque eu tinha muito contato, eu recebia muita indicação, eu atendia muito Não, e aí você descia na academia, contato, concorda? contato. Não, era o tempo inteiro. O tempo inteiro você Eu tava ganhava- captando, eu ganhei né? muito Né? dinheiro nessa época Ah. e eu não gastava, porque eu não tinha tempo nem de viajar. Sim, você tava concentrado, você não Exato. olhava pra fora, né? Às cara? vezes, pô, Né? quando você tava duro, eu fiquei do seu lado. Mas eu Sim. entendi. Agora você tá ganhando dinheiro, você não quer fazer É. as coisas. Foi isso que eu fiz. Eu falei, Aham. calma, que deixa a gente aproveitar Aham. aqui. Mas eu sempre flertava com as casas, Certo. porque a minha referência, Alexandre, desde o início de 2013, sempre foi o mercado imobiliário americano. Ah, você já tinha como inspiração. Desde 2013, benchmark, seu. Desde 2013 eu olhava para Tá. o mercado imobiliário americano. Desde 2013. Ainda lá, bem insatisfeito com o mercado imobiliário, mas deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Então, eu começava a assistir as apresentações e o formato que os corretores eram tratados lá. Eu falei, cara, um dia eu queria que eu pudesse ser assim, igual os caras, né? Igual os Cara, corretores que- de lá, que eram nossa. estrelas. Seriado, Sim, filme, um seriado. monte de coisa. Abre o Netflix, quantos programas Exatamente. de imóveis existem? Aí eu cara, cheguei né? em dado momento para Joyce e falei, Joyce, cara, eu tô cansado aqui da Península. Eu quero trabalhar a casa. Aí o quê? Você Eu tá quero trabalhar em doido? casa. Como você tá? Você tá doido? estabelecido Tá, aqui? tá estabelecido, Ah, vendendo, o que você aham, quer fazer? Eu falei, aham. não, eu quero trabalhar a casa, eu quero apresentar as casas. Ah, tá. Já não tá me deixando, já não tá gerando uma satisfação pessoal. Beleza, eu tô vendendo, mas eu quero algo a mais. Ela falou, você é louco. Eu falei, não. E aí eu fui começar a me aventurar Certo. no mercado de casas de alto padrão e luxo. Aí o Certo. ticket já começou a subir de 3, de 5, de 7, de 10. Obviamente eu falo isso hoje, mas toda essa transição foi pensada com muita calma. Tá. Já tinha passado a pandemia? Já. Já. A pandemia foi em 2020, né? Isso, foi 19, Eu tinha- foi Eu começo de tinha começado- 2019. eu tinha começado a trabalhar as casas. No começo de 2019? Começo de... Acho que a pandemia foi em fevereiro de 2019. Isso, fevereiro de 2019. Eu Isso. já tinha começado a trabalhar, Tá. iniciar o trabalho das casas antes da pandemia. Certo. Foi quando eu já estava Tá. ali pensando. Eu já trabalhava muito na Península, mas eu começava Tá. a olhar algumas coisas assim. Tá. Mas efetivamente, nesse momento eu comecei a olhar para as casas. Aí eu tive uma grande dificuldade, né, Alexandre? Porque eu não tinha acesso às casas. Certo. Tipo, eu trabalhava tão focado. As pessoas me pediam imóvel na praia. Eu falei, Uhum. não tenho, só trabalho Tá. Península. As pessoas me pediam trabalho. Eu não tenho, só trabalhava Península. Então eu me isolei numa bolha. Que quando eu pensei em trabalhar casa, eu falei, cara, como é que eu vou arranjar casa para Sim. trabalhar? Eu não conheço ninguém. É. Eu não conheço Sou proprietário. PhD em Península, não é nada, né? Quando os proprietários falavam em casa na Península, eu falei, cara, eu nem trabalho com casa. Aham. Então eu me fechei muito ali, Sim. eu vivi intensamente. E aí o que eu fiz? Como eu já tinha um trabalho de Instagram legal, eu passei a mão em 10 contatos aqui de construtores da Barra da Tijuca. Prazer, meu nome é Augusto Braga, trabalho enquanto padrão aqui na Península e agora estou começando a desenvolver um trabalho focado nas casas de alto padrão. Legal, Será cara. que eu posso ter a oportunidade de trabalhar a sua casa? 6 me falaram não. Tá. Tá tudo certo. Os outros me falaram, não, Augusto, eu tô com uma casa aqui que tá ficando pronta daqui a um mês. Aham. Ou então, não, já tenho uma casa pronta. E aí eu tive esse acesso para Aham. entrar nos condomínios, Tá. fui começando a fazer o material, o negócio foi crescendo. Você já tinha habilidade de fazer um conteúdo Já, em sempre. Meus alto conteúdos, nível, né, modéstia à cara, parte, né? sempre foram muito Tá, bem trabalhados. legal, cara. Sempre foram. Legal. E isso foi um motivo de destaque. Eu percebo na tua rede social, aí é cara, fato. que Então, até não vi um hoje, conteúdo que não tá... por isso que eu tô falando, organizado eu no mínimo preciso detalhe. melhorar, porque eu sou muito Tá. perfeccionista, a galera tá aqui, sabe? Mas foi aí que o negócio foi começando a desenvolver, e aí nesse meio tempo, com o canal crescendo das apresentações de casa, surgiram outras oportunidades. E aí nós falamos aqui de um comercial do Santander, que eu afirmo hoje para todo mundo que está Uhum. assistindo esse podcast, que foram um dos pontos da minha carreira que eu considero que me gerou mais satisfação pessoal. Foi uma grande virada, porque desde o início da minha carreira, eu falei que eu tinha vergonha de ser corretor. Deixei muito claro isso para você e para todo mundo que me Sim. pergunta. O tamanho da vergonha que eu tinha. Quando o Banco Santander entrou em contato comigo, a primeira reação foi, cara... Você tá de brincadeira, né, né, cara? brincadeira, né? O que eu vou fazer, né? Mas enfim, o negócio foi andando e se criou um comercial, uma ação exclusiva do Santander, para falar sobre uma ação deles com relação a cartão de crédito e financiamento imobiliários. Eles precisavam de um corretor e eles falaram do meu nome. E a ação foi feita numa casa. Eu me lembro que até hoje, quando eu cheguei para gravar, tinham 6 caminhões. Tá. Equipe de vídeo, Sim, de audiovisual. sim, alta superprodução. Superprodução. Produção. Falei, Joyce, como é que eu vou fazer? Porque até Aham. então era o videomaker e eu Claro. quando eu gravava. De repente você olha um
Uma estrutura dessa montada. A Joyce, né? foi minha videomaker por vários momentos, mas eu tinha um videomaker, era eu e ele. Então a produção, assim, muito direcionada para o imóvel. Claro. Quando eu chego ali, 6 caminhões, luz, Publicidade, diretor, né? diretor de áudio, vídeo, não sei o quê. Eu falei, cara, complicou, né? Fiz o comercial e a repercussão, esse comercial saiu no intervalo de uma novela das 9, que eu não me engano qual é. Você estava no Rio ainda, certo? Tava no Rio. No Rio, com a tua imobiliária, trabalhando em casas de alto padrão, de altíssimo padrão. Exatamente. Só que o canal já chamava muita atenção. Tá. E aí esse comercial passou em TV aberta. Até então a gente estava tão focado no digital que a gente esqueceu do potencial da TV aberta. Sim. Falei, ninguém vai ver, né? Novela, quem vê novela hoje? Alexandre. Continua canhão. Filho. Quando o comercial saiu, foi 1 mês e meio depois, o meu Instagram, ele simplesmente virou uma loucura. Clientes que moravam nos Estados Unidos me chamando, todos os clientes que eu atendi. Caramba, eu te vi aqui, porque essa ação ficou durante 1 mês e pouco. Foi na televisão, passava por vários momentos, aí também passou em redes sociais. Nas plataformas digitais gerais. Pessoas começaram a falar. E aquilo ali, aquela situação, me gerou uma satisfação pessoal, uma das grandes conquistas da minha carreira. Por quê? Se eu hoje apareci no comercial do Santander, para o Brasil inteiro me ver, e eu represento a classe corretor de imóvel, cara, isso me gerou uma satisfação que é como se fosse assim, uma venda. Não, cara, Copa do Mundo, filho. Aí eu me senti, cara, eu tô parecido com os caras lá dos Estados Unidos. Então, não é que deu legal, certo? Deu certo, né, cara? E aí foi realmente uma grande virada na minha carreira, assim, uma grande conquista, uma grande vitória. Só faz um adendo. E a mamãe? Quando que ela falou, cara, o que aconteceu? Quem você acha que mandou a primeira mensagem quando saiu o comercial? Mandou pra tia, pra cunhada, pro irmão, pra todo mundo, né? E eu falei, foi por conta daquela conversa que nós tivemos que hoje eu tô aqui. E hoje ela tem um baita de orgulho, tá muito feliz com a minha história. Mas esse comercial foi muito significativo para mim. E aí, com o tempo passando, surgiu a possibilidade. Até então, o Alexandre, eu não queria. Quando o rapaz chegou para mim, cara, por que você não ensina os corretores? Então você não tinha pensado em educação. Eu estava 100% focado no mercado imobiliário, nas vendas. Eu não tinha tempo. Porque o tempo de produção de vídeo era muito alto. Então, nesse meio tempo, eu gravava vídeo, eu atendia, eu fechava negócio, fechava venda. Então, não tinha brecha na minha agenda para pensar em mais nada. E você sabe o quanto o foco foi importante para ti. Total. Então, você não podia abrir um monte de janela, você precisava estar focado. E você tinha 2 pontos que me chamam a atenção. A disciplina no atendimento ao cliente, de continuar mantendo as jornadas. E o nível de qualidade do conteúdo que você construía, você sabia que isso era o teu diferencial, a tua vantagem competitiva. Com certeza. Então, e isso também, você falou, não, eu sou maluco, né? Com certeza você ficou subindo a régua cada vez mais. Cada dia mais. Nível então, de vídeo, não é, cara? comparado meus vídeos com os americanos. Então, cara, é isso. Então, isso foi um baita de um diferencial que foi chamando a atenção de várias outras formas e abriu o caminho. Esse foi o teu momento disruptivo, cara. E aí, na verdade, eu não tinha essa possibilidade na minha cabeça. Realmente não tinha tempo, gente. Eu trabalhava de domingo a domingo. Era gravação, era atendimento. Só nós sabemos que quando você entra no atendimento, cara, é foco total. Quando você está numa negociação, aquele processo de vai e vem, documentação, era foco total. Sim. Então não tinha espaço na minha agenda. E numa negociação de alta renda, você não pode brincar, cara. Não, muda totalmente, você não pode vacilar numa vírgula, né, cara? O negócio entra em uma outra escala, né, cara? Exatamente. Aí em 2021, esse meu amigo, cara, por que você não ensina? Eu falei, cara, desculpa. Eu não tenho tempo, eu não vou conseguir ensinar, porque, cara, uma coisa é eu falar com o cliente, eu passar, eu explicar o imóvel. Outra coisa é você ensinar pessoas. Eu nem sei se eu sou didático o suficiente para fazer com que as pessoas do outro lado me entendam. Porque o meu foco no Instagram era só falar com o cliente final. Cara, por que você não faz? Por que você não faz? Cara, eu inventei de fazer. Eu me lembro que o meu primeiro treinamento foi gravado com o celular. E eu demorei 1 dia para gravar 2 aulas, Alexandre. Imagino. Porque quando apertou o REC do celular, eu me lembro que a Joyce estava junto comigo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir gravar. Porque eu não conseguia, perfeccionista. Sim, né? Eu queria que as pessoas tivessem total compreensão do meu conteúdo. Então, era uma aula de 4 minutos. Eram 2 aulas de 4 minutos, abertura. Seja mesmo, 1 dia. 1 dia. Eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá. Não quero mais não. Desisto, não quero mais fazer isso. Aí voltamos no 2º dia, porque eu tenho essa questão, eu sou persistente. Sim. Eu vou tentando achar outros caminhos para conseguir o mesmo objetivo. Aí, né, cara, né? Eu fui. Ficou assim, ruim, porque o primeiro curso, quando você vai gravar, é ruim. Mas, quando nós abrimos ali as vagas, cara, entrou tanta gente, foram 300 pessoas em 3 horas. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com 300 pessoas? Não sei. Virei, como
como é que eu vou conseguir dar conta de 300 pessoas? Não tinha ainda muita percepção Claro. desse, né, E como é que é o mundo digital, né, cara? Né? Aí eu falei, cara, como é que será que as pessoas vão entender o que eu tô falando? E eu não gostava de me assistir na época. Não gostava de me assistir. Interessante. E aí as pessoas saíram comprando, aí o tempo foi passando, as pessoas, cara, muito obrigado pela sua explicação, eu achei muito interessante, aí as pessoas foram começando a ter resultado. Eu falei, cara, que loucura, né? Aí o Joyce falou, pô, eu acho que tá dando certo, né? Sim. Foi nesse momento que eu comecei a dividir um pouco da minha atenção. Aí eu fiz os treinamentos online, depois nós passamos aí ainda estamos, né, nos treinamentos presenciais, que foi um outro desafio. Uma coisa é quando você tá ali de frente pra câmera e grava. Que o cara não te responde, ou te questiona diretamente, né, no palco. Eu me lembro que eu fui chamado para fazer uma palestra para 2.500 pessoas no Teatro Bradesco. Logo depois, um pouco depois do Santander. Foi minha primeira palestra, Alexandre. 2.500 pessoas. Pô, já te jogaram no... Já me jogaram no Leão. Aí, antes de mim, era um cara muito bem posicionado no digital, e depois de mim também. Eu falei, pô, quem vai querer escutar um corretor? Quem vai querer? Cara, eu fiquei nervoso, fiz algumas aulas. Quando eu entrei naquele palco do Teatro Bradesco, aquela luz, 2.500 pessoas, eu falei, cara, eu não sei como eu consegui fazer aquilo. Eu não me lembro da palestra, pra você ver como eu tava nervoso. Mas foi marcante porque na palestra eu falei, quem já teve problema com corretor de imóvel? Pra quebrar um pouco do, né? Você já deu a... Cara, 90%. Levantou o braço. Então, tô aqui pra te provar que não é assim, que o mercado imobiliário é muito mais do que problema. Aí a palestra aconteceu. Puta, fantástico. Você quebrou o... E aí todo mundo me elogiou. Não sei se foi pra me agradar. Sim, mas eu sei que de fato todo mundo gostou da palestra, todo mundo entendeu o que eu falei. E aí eu fui entendendo que eu conseguia ser didático. Você já estava em São Paulo ou não? Não, eu me mudei. Eu vim para São Paulo em 2020. Eu passei primeiro em Alphaville, nós estamos em 2024. Eu me mudei em 2023. 23, perfeito. Janeiro de 2023. Estamos agora em quase julho, né? Sim. Estou há 4 meses em São Paulo. Foi quando também eu cheguei para Joyce e falei, Joyce, eu quero para São Paulo. Certo. Mais um mini infarto dela. Não, mas por que você quer ir para São Paulo? Eu falei, cara, eu quero para São Paulo, eu quero desafiar. Eu já estava muito bem consolidado nas casas. Estava bem consolidado na Península, fui para casa. Estava bem consolidado nas casas, resolvi ir para São Paulo. Foi quase uma discussão ali, né? Não, o mercado lá é maior, tudo mais. E não é todo mundo que tem essa... Não vou nem falar a palavra, mas não é todo mundo que tem essa coragem de sair de uma cidade para ir para outra, não. Não tenho dúvida. Eu conheço vários alunos meus que não têm coragem. E são baita de referências nos locais, nas praças, e não sai dali. E você estava consolidado, né, cara? Total. Não é? Total. Eu poderia estar bem até agora, sabe? E quando eu fiz isso, muita gente chamou de maluco. O que é que você vai fazer? Você está no Rio, vai fazer o que em São Paulo, blá, blá, blá. E eu não tenho medo de tomar uma atitude. Foi uma projeção, de fato, pensada, planejada, ainda que nós temos riscos quando a gente toma uma decisão. Pode dar certo ou pode dar errado. Não, estar vivo é um risco. Exatamente. Mas eu tive a coragem de sair do Rio de Janeiro, do meu mercado, aterrissar em Alphaville. Eu não me adaptei em Alphaville. Mudei a rota. Pra mim, cara. Eu mudei a rota. E é o que eu falo. A Alphaville deu errado? Não é que deu errado. Eu não me adaptei. É que nem quando você tem um time perdendo. Perde 10 vezes seguidas. São 10 derrotas seguidas. Se você não mudar, você vai perder 20. Verdade. Então, corrigi a rota, vim aqui para São Paulo. Hoje eu estou bem feliz aqui em São Paulo, gostando bastante. Muito feliz. Totalmente que diferente. Se adaptou, cara. Então, assim, é até uma mensagem, né? Tem muita gente que tem falta de coragem de tomar uma atitude. E mais do que essa falta de coragem de tomar atitude, é corrigir a rota quando não está dando certo. O que não pode é você esperar dar muito errado para tentar corrigir, porque às vezes não dá tempo. Com certeza, cara. Entendeu? Então, assim, óbvio que eu tomei uma ação planejada, mas eu percebi que não estava dando certo. Então, muda a rota para você corrigir. E não fica com essa sensação de, tem muita gente que fica com medo de tomar uma atitude, tem muita gente que, por medo, não consegue desempenhar um papel. Cara, eu comecei trabalhando em imóveis de 300 mil, eu fui escalando. Depois que eu fui escalando, eu cheguei no imóvel de alto luxo. Depois do alto luxo, eu mudei de cidade. E daqui a pouco eu mudo de país. Então assim, não é para todo mundo, obviamente, que cada um sabe os objetivos, mas eu não tenho medo de tomar decisão. Eu não estaria sentado aqui hoje. Verdade, não. Se eu não tivesse tomado uma decisão. Concordo com você. E eu acho que tem um ponto importante, eu acho que do que você trouxe para mim. Primeiro assim, não sei se você conhece a história da vaquinha do precipício. Não. Que tinha uma família sitiante, que tinha uma vaquinha. A vaquinha, ela dava um pouquinho de leite de subsistência da família. Então, o que acontecia? A família, ela vivia na linha da sobrevivência, então ela trocava o leite por uma verdura, trocava
o leite por alguma outra coisa, ela começou a fazer queijo, fazia queijo, e começou a melhorar um pouquinho de vida, mas ainda na linha da sobrevivência. E a vaquinha era o sustento total da família, era uma vaquinha só. E aí o que aconteceu? Num dia, chuva, a vaquinha estava ali na beirada do penhasco, a vaquinha escorregou, o que aconteceu? Morreu. E aí toda a subsistência, a sobrevivência da família estava atrelada à vaquinha. E aí não teve outra escolha. O pai teve que fazer um movimento. E aí foi que ele parou de ficar só na subsistência, na sobrevivência, na dependência só da vaquinha, e começou a abrir campo. Ele falou, pô, tem uma terra aqui, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou fazer isso, vou começar a colocar equipamento, vou expandir. E aí quando ele começou a se movimentar, ele acabou se tornando um dos maiores fazendeiros do país. Então, as pessoas têm medo de jogar a vaquinha do precipício. Assim, eu não vou mudar porque pode acontecer isso aqui, pode não sei o que, cara. Nós estamos em eterno... primeiro que nós somos movimento, entende? Então, se você sai do ponto que você é movimento, você é uma energia. Quanto mais você se movimenta, mais energia você gera. Gerando mais energia, naturalmente seu campo de atuação aumenta. Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, aquela pessoa, né, eu trabalho numa empresa, você deve conhecer vários, eu sou aqui gerente, não sei o que, tá? Então, mas eu quero empreender, quero fazer. Eu falei, cara, sai. Não, eu vou tentar aqui, mesmo trabalhando na empresa, para tentar ver se dá certo. Eu falo, nunca vai dar certo. Mas por que nunca vai dar certo? Porque, cara, você não está na totalidade. O que você entendeu nesse ciclo que você passou? Porque, cara, se eu estou na minha totalidade e eu sei que quando eu estou na minha totalidade eu faço o meu melhor, se você faz o seu melhor, você alcança o que você quiser, em qualquer ambiente. Então não é o ambiente que te define, você concorda? Exatamente. Você define o que vai ser construído naquele ambiente. Então acho que esse mindset seu construído, né, na sua jornada fez com que você se tornasse o Augusto Braga de hoje, entende? E aí você fala dos receios, né, cara? Pô, olha quantos ciclos, né? Você fez o ciclo da Península, fez os ciclos das casas, né, de altíssimo padrão. Cara, vem para São Paulo, como você falou, vou para Alphaville, não me adaptei a Alphaville e venho aqui para São Paulo. E vai dar certo, e deu certo por quê? Porque, cara, você tem como é que fala? Essa força desenvolvida dentro de ti. Então, naturalmente, isso vai te levar sempre à prosperidade. E esse é o entendimento que eu tento compartilhar, né? Porque, assim, tanto você quanto eu, no mercado imobiliário, a gente tem uma missão em comum, que é poder transformar as pessoas. Através do quê? Do mercado que é um pilar da economia. Concorda? Os principais bilionários do mundo, qual que é o principal ativo dele? Imóvel. Mercado imobiliário, você entende? Então, esse é o entendimento. Quando eu falo com os corretores, eu falo, cara, você precisa cuidar dos seus clientes, você precisa se dedicar à sua oferta, você precisa ter disciplina para você poder chegar no teu objetivo, porque se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir chegar no teu melhor. Como você falou, pô, enquanto eu via lá os anúncios verticais fazendo fotos de banheiro, foto escura, foto de ambiente sem organização, o que você fez? Falei, cara, não, eu vou fazer a melhor foto. Então, assim, é aí que está a diferença do universo que eu chamo de coletivo e seletivo, concorda? O que é o universo coletivo? Da reclamação, que é onde o ambiente que da maioria parte dos corretores vivem. O que é o ambiente coletivo? Exemplo, pô, eu ando de ônibus. Beleza, cara, você vai entrar dentro do ônibus e fala assim, cara, eu nunca mais quero andar de ônibus. O que eu preciso fazer para mudar esse ambiente? Concorda? Isso tem a ver contigo. O que é o universo seletivo? É onde você toca as estrelas, entende? Então, eu tenho uma história de dificuldade também. A hora que eu entendi, cara, que eu não quero participar do universo coletivo, eu quero que seja do universo seletivo, as coisas mudam. Só que você tem que estar à disposição de fazer. Só que não adianta você ficar esperando cair do céu, né, cara? Não acontece. Concorda? Na verdade, assim, eu passei muita dificuldade no mercado imobiliário, muita. Andei muito de ônibus, de metrô, pega 2, 3 seguidos, demorava 3 horas para chegar no lugar. Não fico contando essa história triste, porque eu gosto de contar histórias de prosperidade, mas existe uma jornada. Uma jornada. E hoje as pessoas não estão dispostas a percorrer esse caminho, porque todo mundo quer o resultado imediato. Isso é um problema dessa geração. Fantástico. Um problema grave, fantástico você trazer crítico. Isso, porque assim, olha quanta coisa eu contei. E tem mais. Tem muito mais. Você encurtou ainda a história, eu né? trouxe aqui um resumo de uma jornada de 11 anos. Que é uma jornada de dificuldade, de altos e baixos, uma dificuldade imensa de conseguir ter conteúdo. Se tem algo que eu fiz ao longo desse ano, principalmente depois de 2016, eu estudei muito. Eu estudo muito. Eu aprendi
que o melhor ativo que qualquer pessoa pode ter, ou que qualquer profissional do mercado imobiliário, é o conhecimento. Porque isso ninguém tira. Hoje eu posso estar em qualquer lugar do mundo. A minha mentalidade, ela é uma mentalidade próspera porque eu adquiri essa mentalidade próspera. Perfeito, cara. Antes eu tinha uma mentalidade fracassada. E eu adquiri, com o tempo, com conhecimento, com histórias de vida, toda essa mentalidade. Então, o conhecimento hoje é fundamental. Na época a gente não tinha tanta informação. Hoje tem tanta informação abundante que as pessoas estão confusas, perdidas, não sabem quem seguir. E aí, de tanta informação, elas acabam ficando raquíticas de execução. É isso. É muita abundância de conteúdo. Você quer acompanhar 10, 15, 20, 30 mentores, mas você não coloca em prática absolutamente nada. Você não entende com profundidade qual foi o caminho que aquele mentor seguiu. Né, cara? Exatamente. Então, o medo de perder tira a vontade de ganhar, porque você deixa de tomar as atitudes certas. Então, assim, o mercado imobiliário hoje, ele está no momento onde todo mundo se diz ser especialista. Isso me incomoda. Perfeito. Isso me incomoda. Não é o mercado imobiliário. Eu acho que todos os mercados hoje apresentam pessoas que se tornaram especialistas com 2 meses. Nunca passaram por uma jornada, nunca tem história, nunca passaram por uma situação, sabe? E eu quero mais, que tenham mais especialistas no mercado imobiliário. Porque quanto mais pessoas, com mais conteúdo, mais informado o mercado fica, mais capacitação nós temos e melhores profissionais desenvolvemos. Só que hoje, as pessoas estão se tornando especialistas por causa de uma venda. As pessoas se tornam especialistas por causa de 3 meses de mercado, porque se consideram um profissional que elas ainda não são. Talvez você vai ser, claro, só que no momento certo. Então, assim, hoje todo mundo é especialista em luxo, em Dubai, em Miami, em Portugal. Gente, não dá. Eu sou defensor de mentores. Eu acredito que quanto mais mentores nós temos hoje no mercado, melhor o mercado fica como um todo. E eu sou extremamente a favor. O que não dá para aturar são pessoas que estão chegando agora no mercado imobiliário, que não têm história, que não passaram por etapas, que estão pulando etapas, na verdade. 10 mil horas de voo. Pessoas que fizeram uma venda e já estão aptas a ensinar outras. Nada contra quem fez uma venda, mas você precisa de muito mais bagagem para poder ensinar. Os meus treinamentos, os meus eventos, têm conteúdo técnico. Perfeito, cara. Posicionamento, atendimento, captação, negociação, fechamento. Porque hoje o corretor, como estávamos conversando lá embaixo, ele está muito limitado em atender o cliente e depois que atende passa para o diretor, passa para o gerente, não sabe negociar. É isso. Então eu estou aqui trazendo a oportunidade de capacitar esses corretores com a parte técnica, porque, Alexandre, venda é um processo emocional, mas a venda é técnica. Se você não tem técnica de venda, você não consegue fechar negócios. Fala de novo isso, cara. Se você não tem técnicas de venda, você não será um bom vendedor. Venda é sobre técnica, é sobre entendimento, é sobre comportamento humano, é sobre identificar o perfil comportamental do cliente, é sobre utilizar as técnicas e gatilhos no momento certo. Não é simplesmente chegar, falar sobre as características do produto, aqui é a janela, aqui é a varanda, o condomínio aqui, o metrô passa aqui embaixo. Não é só sobre isso, você tem que entender quem é o cliente que está do outro lado. Quem é a pessoa? Você tem informação? Tem corretores hoje que vão para visita sem informação básica, sem saber a hora que o cliente tem para visitar. Eu costumo falar que no meu treinamento eu faço uma das perguntas mais tão simples, que é a seguinte: será que o corretor hoje, antes de sair para uma visita, ele pergunta para o cliente dele quanto tempo ele tem disponível para visita? Então, fantástico. Eu considero uma pergunta básica, sabe por quê? Porque quando o corretor não pergunta e ele faz o cronograma dele baseado em 3 imóveis, na cabeça dele esses 3 imóveis, geram aí 1h30 de tempo. Só que como ele não perguntou para o cliente dele, ele está na cabeça 1h30. Ou seja, ele planejou a visita de acordo com o horário dele. Só que a estrela principal não é ele, é o cliente. Se o cliente sai do carro e fala para você que tem 30 minutos para visitar e você planejou um roteiro de visitas com 1h30, você não vai nem saber por onde começar. Isso, cara. Então são perguntas como essa, são perguntas que precisam de técnica, são perguntas que precisam ser entendidas, que faz o corretor simplesmente vender mais. O corretor hoje não pode achar que ele vai receber um cliente, que esse cliente vai comprar no dia seguinte. Existe um processo, tem cliente que compra 1 ano depois. Tem um amigo meu agora que vendeu para um cliente depois de 3 anos. Então? 3 anos. Não estou falando que você tem que dar atenção para todo mundo da mesma forma. Só que você precisa entender sobre técnicas de atendimento. Perfeito. Técnicas de atendimento, técnicas de negociação, de fechamento. Será que hoje, o corretor que está aqui, no plantão de vendas, sexta-feira,
7 horas da noite, não tem mais ninguém, só tá você, um colega de profissão e uma recepcionista. Seu gerente já está em outro lugar, o diretor nem se fala, entra um cliente 7 horas da noite de uma sexta-feira. O cliente gosta do imóvel, ele pergunta sobre valores e ele quer comprar naquele momento. Você está apto para vender? Está apto para falar de preço? Está apto para negociar? Ou você simplesmente vai entrar em desespero, vai passar a mão no telefone, vai mandar um WhatsApp, vai se desesperar porque só tem um tracinho, você não sabe para quem falar, sabe o que você vai fazer? Você tem como voltar amanhã? Aí sabe o que acontece? Ele pensa e não compra. Sim. Então eu treino corretores para serem vendedores. Fantástico, Augusto. Vendedores completos, que não dependam de ninguém. Que eles possam ter as técnicas, habilidades e as estratégias para vender mais. Porque venda é sobre entender quais são os desejos e as necessidades do cliente que está na sua frente. Hoje todo mundo atende o cliente da mesma forma. E essa foi a sua grande virada, concorda? Exatamente. O momento que você entendeu que você precisava entender do ecossistema todo para você realizar a venda sem muleta, o que aconteceu? E tudo que eu falo que os corretores fazem, eu já fiz. Então, eu tenho total vivência. Eu tenho vivência, total vivência, propriedade. vivência, eu já fui um corretor ruim. Eu já fui um corretor que não sabia fazer pergunta, que tinha vergonha de perguntar, que não falava o que era necessário, que não perguntava. Já tomei milhões de bolos de cliente por não confirmar a visita. Deixava de falar, não tinha conhecimento de técnica. Só quem perde venda sabe como é importante você aprender com os erros e seguir em frente. Só que hoje, parece a verdade que nós temos corretores igual o atendente de McDonald's, atende todo mundo da mesma forma. Você não tem uma característica. Às vezes eu recebo alguns parceiros que querem fazer parceria comigo. Augusto, eu tenho um cliente XYZ. Aí eu começo a fazer um questionário. Ih, não sei, cara, eu tenho que perguntar. Ih, não sei, tem que perguntar. Então, cara, quando você retornar, você volta com as informações. Porque não tem como. Se você não sabe quanto o cliente tem para investir, é o ponto de partida que não dá nem para você fazer contato com o seu parceiro. Isso. E é por isso que eu falo nos meus treinamentos online, nos meus eventos, inclusive o meu evento se chama The Movement Brasil, que é a força do movimento. Muito legal, falamos sobre isso. Sim. É o movimento que o corretor, porque venda é sobre movimento, é sobre atitude, é sobre estudo, é sobre comprometimento, é sobre movimento. Tem muita gente que está parada, gera esse movimento. Então, o trabalho que nós estamos desempenhando hoje é para capacitar, de verdade, assim, fazer com que esse corretor esteja capacitado a ser empreendedor, a fechar o seu negócio. Se ele quiser abrir imobiliário dele, ele abre. Se ele quiser ter 10 pessoas no time, ele faz. Mas com essa experiência, ele está apto a transmitir esse conhecimento para a equipe dele também. Show de bola. Gente, você não sabe quanto custa a palestra desse homem, tá? Ele abriu aqui muitas informações que você precisa pagar bastante para estar na palestra dele. Augusto, estou muito feliz de poder ter te entrevistado, de você trazer um pouco, né, desse universo real. Porque eu acho que, assim, como a gente falou, né, muitas vezes o pessoal fala sobre um assunto, mas não tem propriedade, não tem vivência. E aí o que acontece? A transferência do conhecimento é baixa. Se tem uma transferência de conhecimento baixa, naturalmente a pessoa que está como ouvinte, ou que está como um aluno, ou que está buscando evoluir, ela vai ter poucas possibilidades de absorção. Você é vivencial. Eu sempre falo assim, quais são os treinamentos que eu mais gostei de participar? Por vivência, por experiência, entendeu? De pessoas que realmente passaram por aquele movimento, passaram por aquela história, porque isso traz, além da autoridade, traz o que é mais importante, que eu falo que é o sangue na veia, né, cara? E as cicatrizes mesmo, cara. Quantas feridas se abriram, quantas feridas foram cicatrizadas nesse processo todo para você conseguir chegar a esse movimento, né? E eu falo que, assim, o corretor de imóveis, ele tem a obrigação de dizer se é corretor, a identidade dele ser bem construída, que é o papel que você fez, você construiu sua identidade. E é uma identidade verdadeira, não é uma identidade de máscara, entende? Quando o corretor ele assume esse papel, a chance dele ter sucesso é gigante. Como você falou, teve o movimento com a tua mãe, teve o movimento com a tua esposa e teve um momento com aquele corretor que sustentava a família e vivia muito bem através dos imóveis. Então, assim, você trouxe verdade de 3 pilares importantes da sua vida, concorda? Que era sua mãe, que era a sua esposa, que era a namorada e que entendeu que ela ia aceitar o movimento que você precisava construir, e uma família de sucesso através do mercado imobiliário, que você viu que tinha possibilidade de poder construir isso. Só que você foi além. Então, acho que esse movimento todo traz, né, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo o nosso podcast, é que, cara, se você quer construir essa história, se você quer ter sucesso no mercado imobiliário, cara,
você precisa, sim, fazer o seu melhor. Porque muitas vezes as pessoas, hoje assim, elas querem todos os direitos, mas ela não quer ter a responsabilidade dos deveres, entende? Então você trabalhou de segunda a segunda, você trabalhou dedicado a entender o comportamento do determinado empreendimento como você fez no Península. Você se dedicou de segunda a segunda para ter profundidade. E aqui né? também. Olha, E aqui também, né, para cara? pra né? pensar. Né? Eu saí de um mercado, a gente sempre fala isso, né? O mercado da Barra da Tijuca é completamente diferente de Alphaville. Não tenha dúvida, O cara. mercado de Alphaville é completamente diferente do quê? Do de São Paulo. Sim. Então o que eu faço? Eu estou no mercado novo. Eu não sou o tipo de pessoa que já chega sentando na janela. Certo. Eu tenho autoridade, Sim. eu tenho confiança, mas eu estou aqui como aprendiz, porque eu estudo os empreendimentos aqui, Fantástico. eu converso com as pessoas, eu falo com os corretores que aqui estão, que já têm muito mais experiência e bagagem. Certo. Aqui outro dia eu estava almoçando com uma corretora que trabalha especificamente em regiões aqui de São Paulo de casas de luxo, e eu paro para ouvir. O que você está fazendo que dá certo aqui? Qual é o perfil do cliente? Claro. Como é que ele se comporta? Então, eu me coloco na condição de aprendiz porque eu estou em um lugar diferente. Eu estou fora da minha jurisdição aqui. Perfeito, cara. Então, eu me coloco numa condição de conversar com as pessoas. De entender, cara, o que você está fazendo? Como é que funciona aqui? Então, eu estou o tempo inteiro, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, conversando com as pessoas. Nesse primeiro momento, eu estou mais fazendo essa pesquisa com corretores que têm resultado aqui do que falando sobre empreendimento, que eu preciso entender antes de falar. Fantástico. Então, me coloco nessa situação. Porque você quer estar pronto. Exato. Concorda? Exatamente. Porque aí, quem pula etapas, quando chegar a oportunidade, que eu falo que a sorte bate na porta de quem está preparado. Concorda? Porque de repente o cara fala, pô, o cara teve uma sorte de vender uma casa de 20 milhões. O cara não teve a sorte. Claro, pode acontecer uma sorte ou outra, tá tudo certo. Mas, cara, se você tem um entendimento, né, de todo o processo, você conseguiu identificar todas as microjornadas e quais são as possíveis perguntas que você pode ter numa situação de uma grande negociação e você está pronto para isso, cara, a chance de dar certo é quase 100%. O corretor ele precisa estar incomodado quando ele não tem todas as informações do que ele trabalha. Isso, Augusto. Ele precisa estar muito incomodado. E eu acho que não é só no mercado imobiliário, mas qualquer setor, cara, que assim, vai mais longe, cara, quem enxerga mais alto. Então, enxergar mais alto em que sentido? Em sentido de você buscar a informação, chega uma hora que você transcende. A hora que você transcendeu, cara, qualquer pergunta que te fizer, você responde. E aí o cara, né? Outro ponto que o corretor precisa fazer, Alexandre, é ter muito relacionamento dentro do mercado imobiliário. É isso. Tem muita gente, mas eu quero fazer relacionamento, a expressão network, né? Mas eu quero fazer relacionamento com a pessoa X, Y, Z. Ela não tem conexão do mercado imobiliário. Não que ela não precise fazer. Mas você precisa fazer relacionamento dentro do seu mercado, porque é o diretor que vai te dar uma informação, é o corretor que vai te passar uma informação que pode ser importante, é a pessoa que está ao seu lado, pessoas que são, como você, que são do mercado imobiliário, são outras pessoas dentro do seu ecossistema, essas pessoas vão te dar muita informação valiosa. Então você precisa, antes de pensar em relacionamento fora, faz dentro do mercado. Porque quando você tem essas pessoas estratégicas, você está muito bem servido. E você tem o que é mais importante hoje, a informação e o tempo. É isso, cara. Então, tudo que eu estou construindo aqui em São Paulo hoje é o relacionamento com as pessoas que estão aqui no mercado, aumentando a minha rede de relacionamento dentro desse ecossistema, para que eu possa estar cada vez mais junto dessas pessoas. E olha, eu fico muito feliz de hoje estar conhecendo profissionais aqui do mercado imobiliário em São Paulo, que já são referências aqui na Zona Sul de São Paulo, que conhecem o meu trabalho, que conversam comigo, e eu pergunto para eles numa humildade, cara, o que você faz? O que você está fazendo? Como é que funciona aqui? Legal, então esse é um ponto, baixa a bola, porque o corretor hoje, Alexandre, está numa onda estranha, de estar com o ego um pouco mais elevado, só porque fez uma venda. Ó, pezinho no chão, segura a onda, tá? Porque você é um corretor de imóvel, a gente sempre batalhou para estar num local, numa posição, para a gente chegar até aqui, não estraga. Então, sem ego, tá? Eu sei que a rede social você pode ter uma curtida, você pode ter milhões de visualizações, pezinho no chão, seja paciente com o seu colega de profissão, seja ético, seja profissional. Quando você tiver que absorver uma informação, senta, escuta e processa. Escutativo é um dos processos de negociação, né? Então é importante que você faça isso. Sobre o mercado de luxo, a gente pode marcar um outro episódio. Tem muita coisa para falar. Eu falo muito sobre o mercado de luxo, mas olha a jornada que eu passei. Hoje eu sou um estudioso do luxo, do mercado de luxo. Eu acredito que hoje existe um portal, parece que as pessoas hoje estão simplesmente utilizando o luxo
como uma forma de atenção para as redes sociais e não como trabalho. E o que eu penso sobre luxo é muito diferente do que eu tenho percebido. Luxo é sobre atenção, sobre excelência, sobre cuidado aos detalhes, sobre algo único, exclusivo, sobre uma história. E as pessoas hoje estão trabalhando, alguns profissionais estão vulgarizando o luxo. Então esse acesso direto... Ótima definição, cara. Esse acesso direto me preocupa, porque não existe nada de errado de um profissional hoje sair da minha casa e minha vida e trabalhar no mercado de luxo. Sem que ele pule as etapas, se ele tiver conhecimento, capacitação, preparação, entender o comportamento, porque o mercado de luxo, ele não é para qualquer um. Não tenho dúvida. Nunca foi para qualquer um. E nunca vai será. ser. E nunca será. O mercado de luxo é um nicho específico para um grupo de pessoas onde você precisa ser aceito, onde você precisa trabalhar do jeito certo, onde você precisa expor o seu imóvel com inteligência, com estratégia, com cuidado. E eu penso que ainda temos muito que falar sobre como o mercado de luxo hoje no Brasil precisa ser melhorado. Tanto que eu trago muito isso nas minhas postagens, nos meus textos, nas minhas explicações, porque eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu não tinha um entendimento sobre luxo, eu estudo. Perfeito. Então, se você hoje não está estudando sobre algo referente ao mercado, se você não lê livro, se você não busca conhecimento, se você não vai no evento, se você não estuda, você vai ser ultrapassado. E eu não quero que isso aconteça. Maravilha. Nosso próximo podcast está marcado, nós vamos falar sobre luxo. Sobre luxo. Augusto, cara, gratidão, obrigado pela tua presença, obrigado por compartilhar não só a sua vivência, mas também todo o seu conhecimento, né, sobre o mercado de vendas e também o mercado de vendas voltado ao mercado imobiliário. Cara, foi uma aula, fiquei muito feliz. Eu acredito que todo esse conteúdo que você trouxe aqui vai poder transformar muitas pessoas. E você que assistiu aqui o nosso episódio 58, olha que presente, Augusto Braga aqui contando um pouco sobre como que ele conseguiu chegar na prosperidade e diversas dicas do que você precisa fazer para você também conseguir chegar. Augusto, irmão, muito obrigado. Suas últimas considerações. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Espero voltar para mais um episódio, falando mais focado no mercado de luxo. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha história, falando um pouco do que eu considero, com as minhas convicções. Espero que você que assistiu esse episódio tenha entendido que existe uma jornada. Você olha aí o Augusto, trabalhando em imóveis de luxo, os bastidores, eles são reveladores, né? Você vê como existe um caminho para chegar onde nós estamos. Tenha calma, que o seu tempo vai chegar. Só não pula as etapas para que você não fique frustrado, nem ansioso, nem depressivo. Eu quero que você tenha resultado, mas para que isso possa acontecer, estuda, se dedica, se comprometa, abra mão. Porque eu abri mão de muita coisa e vou continuar abrindo. Se você não está disposto a abrir mão, sugiro que você trabalhe com outra coisa. Se você não está disposto a ouvir um não, eu sugiro que você vá trabalhar com outra coisa. Porque em venda, eu acho que a minha taxa de aproveitamento é muito maior de não do que sim. E o vendedor é o quê? A pessoa que consegue ser persistente em conseguir o sim. O não a gente já tem, né? Vai atrás do sim. Não é todos os dias, né, cara? Todos os dias, Alexandre, todos os dias. Então, assim, se você não está disposto a escutar o não, vá trabalhar com outra coisa, porque venda, esse é o jogo da venda. E aonde o pessoal, que eu acho que boa parte já te segue, mas aonde eles te encontram? @Augusto Braga, no Instagram, canal do YouTube Augusto Braga, os meus eventos presenciais The Movement Brasil, um evento muito bacana, agora vamos fazer em 2 dias no formato de imersão. Que legal. Tem o meu treinamento online, um método luxo, com módulos e aulas separadas, perfeitas para você, independente do momento que você esteja no mercado. E me acompanha nos stories lá todos os dias, tem muito conteúdo bacana para você aprender. Cada stories tem um conteúdo, cada live tem uma informação. Agora, a informação está disponível para todo mundo. Você tem que entender o que você vai fazer com ela. Você vai aproveitar ou vai ficar parado. E tem a profundidade. Gente, esse foi o nosso episódio 58. Até o próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau.